Sejam bem-vindos a este webinar com o tema Preparação Física no Treino, destinado a desportos de pavilhão. Um evento organizado pela Confederação de Treinadores e através da Escola de Treinadores. Hoje, neste webinar, iremos abordar a redução versus a cessação do treino, a avaliação e monitorização de cargas, adaptações neuromusculares e cardiorrespiratórias, o perfil da modalidade e a individualidade e a progressividade. Este webinar tem o objetivo de preparar ou dar alguns conceitos sobre o período transitório, que é, por norma, um período que exige algum trabalho para os atletas, para se manterem com o mínimo de condição física para regressarem na época desportiva preparados para o início dos treinos. E para isso temos cá hoje o Luís Santos. O Santos é licenciado em Ciências do Desporto e Educação Física e tem um mestrado em treino de alto rendimento, ambos na FADIUP. É selecionador nacional de handball da seleção sub-17 feminina e é detentor da licença EHF Pro Master Coach, que é a licença máxima no handball. Temos também o Eduardo Abad, que é doutorado em Ciências do Desporto pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, é professor e coordenador do mestrado em treino desportivo do ISMAI, é preparador físico e é treinador de grau 3 de handball. Também quero deixar aqui salientar que no próximo dia 23 também iremos ter um webinar sobre a preparação física em desportos de praia ou de areia, em que as inscrições estão disponíveis no site da Confederação de Treinadores de Portugal. Vou passar a palavra ao Luís e desejo de uma boa formação para todos. Obrigado, Marco. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes de mais, em primeiro lugar, um agradecimento especial à Confederação de Treinadores pelo convite que nos foi feito, no meu caso em particular, e também ao Eduardo Abad, e o desafio que nos foi lançado de tentarmos de alguma forma responder a uma temática que se prende com a preparação física, mas não apenas sobre a perspectiva da preparação física de forma isolada, e esse também é um dos motivos pelos quais eu estou aqui. Não por ser um especialista na área da preparação física, mas porque enquanto treinador e pertencente a uma equipa técnica multidisciplinar, fazemos um tipo de enquadramento que ao longo desta apresentação tentaremos passar para todos aqueles que estão aqui presentes e tentaremos de alguma forma demonstrar qual a ligação que deve existir entre o treinador, enquanto líder de uma equipa multidisciplinar, e depois todos os seus elementos, onde aqui naturalmente estaremos representados pelo Eduardo Abad na parte da preparação física. Também, em primeiro lugar, dizer que é uma responsabilidade e ao mesmo tempo uma grande dificuldade darmos resposta a cerca de 500, 600 inscritos. Poderão, entretanto, estar por aqui. Neste momento estão 300 a entrar, portanto, dizer que é uma responsabilidade grande nós estarmos a falar para todas estas pessoas e ao mesmo tempo a dificuldade que é estarmos a falar para treinadores dos mais diversos campos de todas as modalidades esportivas, sejam elas coletivas, sejam elas individuais, sejam do género masculino ou do género feminino. E, portanto, tentaremos, acima de tudo, dar algumas pistas e, acima de tudo, desenvolver um raciocínio que cada um dos treinadores das diferentes modalidades possa transportar para aquilo que é a sua prática, que é esse o grande objetivo. Relativamente à forma de funcionamento do webinar, portanto, nós iremos passar a apresentação, iremos intercalando entre eu e o Eduardo, iremos falando sobre as diferentes temáticas, quer sob o ponto de vista do treinador, quer sob o ponto de vista da preparação física, e ao mesmo tempo vocês devem utilizar, portanto, as perguntas e respostas para efetivamente poderem colocar as vossas questões. Portanto, ninguém irá participar de forma com voz nem com microfone. A forma que tem é através das
das perguntas e respostas, colocarem as vossas questões, não no bate-papo, mas no QIA, de forma a que nós possamos, à medida que estamos a desenrolar a apresentação, tentaremos ir pegando nas perguntas e nas dúvidas que vão surgindo. Sintam-se completamente à vontade para participarem nesta conversa, que acima de tudo é uma conversa, não uma formação, e também desde já dizer que se alguns vieram aqui apenas para levar alguma receita, provavelmente não levarão daqui nenhuma receita, porque estamos a falar num âmbito completamente alargado, com imensas modalidades, e como tal seria extremamente, diria quase arrogante da nossa parte querer passar uma receita para todos e de alguma forma aparecermos aqui como se tivéssemos o pão mágico da solução para as modalidades todas e todos os treinadores que cá estão. Portanto, sem me alongar mais, Eduardo, convidava-te a juntar-te a nós na conversa e a começarmos a nossa apresentação e vamos conversando ao longo destas 2 horas, tentando que no final toda a gente saia satisfeita. Obrigado, Luís. Muito boa noite. Vou então dar início à partilha do ecrã para tentar perceber se toda a gente consegue visualizar. Luís, podes-me confirmar? Já estamos a visualizar, já sim, senhor. Ok. Não querendo ser redundante face àquilo que o Luís já referiu, não posso deixar de agradecer o convite que foi feito pela Confederação de Treinadores, dizer que é um privilégio estar aqui hoje. Por um lado, estou a partilhar o palco, digamos assim, com o Luís Santos, que é alguém por quem tenho muita estima, e por outro lado, porque estamos a falar, como o Luís referiu, para uma plateia muito vasta de treinadores, que são os agentes que diariamente estão na prática e que trazem as questões e as problemáticas do terreno, que fazem com que o nosso conhecimento também possa evoluir. Então nós hoje, como já foi referido pelo Marco, vamos falar sobre a preparação física nos períodos de transição. Este é um tema que poderia, ou uma apresentação que poderia acabar ainda antes de começar, e por uma razão simples, porque é uma temática, em particular o período de transição, é interpretado muitas vezes ainda de forma com alguma leviandade. Em alguns casos ele até pode mesmo não existir, ou seja, há contextos, e nós mais à frente vamos tentar perceber também alguns exemplos de contextos que vocês possam ter, mas há contextos em que o final do ciclo competitivo A e o início do ciclo competitivo B é apenas intervalado pela pré-época e, portanto, deixa de haver o tal período que tipicamente é apelidado de off-season e de transição. Portanto, há uma cessação absoluta das cargas de treino. E o nosso objetivo hoje é reforçar uma mensagem muito importante, que é este período é, no fundo, uma janela de oportunidade. Okay? É uma janela de oportunidade para, na pior das hipóteses, mantermos os perfis físicos do término do ciclo competitivo e, se possível, até melhorar algumas das variáveis que possam, hipoteticamente, ter sido detectadas como mais débeis. Estamos a falar, por exemplo, da melhoria da aptidão cardiorrespiratória, da melhoria da função neuromuscular, com a correção de assimetrias que possam existir, de diferenças bilaterais, de rácios antagonista-agonista, da necessidade de aumentar a massa muscular com qualquer jogador. Portanto, são adaptações que são muito importantes para a diminuição do risco de lesão, muito importantes para a otimização do rendimento e que muitas vezes, durante o período competitivo, não há tempo nem há contexto para gerir fases de carga e de recuperação. Portanto, torna-se muito complicado que durante o período competitivo estas adaptações sejam significativas. Isto significa que o único momento, ou dos poucos momentos que temos durante todo o ciclo anual, é exatamente este momento do off-season ou do período de transição. Luís, não sei se queres acrescentar alguma coisa ou se posso... Vamos seguindo, Eduardo. Okay. Vamos seguindo. Então, se calhar é interessante começarmos por perceber o que é que acontece. Okay? Portanto, o que é que acontece nos momentos que estão próximos do fim do ciclo competitivo? Normalmente há 2 paradigmas que vivemos no final da época. Temos o paradigma da cessação absoluta de cargas, portanto, aquelas equipas que fecham o ciclo competitivo e que deixam de treinar por completo, não há mais nenhum contacto com os jogadores até à pré-época seguinte. E temos depois alguns contextos onde há ainda um acompanhamento regular com uma redução das cargas de treino. Este é o exemplo de um estudo que foi realizado com atletas de caiaque, de elite mundial, e que basicamente nos mostra que, independentemente da cessação completa de cargas ou da redução, aquilo que acontece é tipicamente uma diminuição nos perfis físicos. Okay? Uma diminuição, por exemplo, com recurso às variáveis que temos aqui, da capacidade de produzir força no exercício supino, ou na remada em decúbito ventral, ou na capacidade aeróbia,
mas se olharem de forma um pouco mais atenta para os números, vão perceber que no cenário da redução, portanto, não da cessação, mas da redução, essa diminuição não é tão acentuada. E, portanto, levanta-se aqui um bocadinho a ponta do véu sobre a necessidade de mantermos uma dose mínima de exercício que possa até, hipoteticamente, não diminuir, mas sim manter os perfis físicos durante estes momentos de transição. É uma ideia que passa muitas vezes de que os atletas, nomeadamente de alta competição, que necessitam de muito tempo no final do ciclo competitivo para desligar a ficha e sair da rotina, mas a literatura não nos mostra isso. O que mostra é que quando ultrapassamos em números redondos, por exemplo, uma semana de inatividade completa, estamos a entrar numa zona de risco muito significativa para a diminuição da aptidão cardiorrespiratória, para a diminuição da função neuromuscular e, portanto, é de facto aconselhável que haja uma dose mínima e vamos tentar compreender que dose é essa e de que forma é que podemos resolver estes constrangimentos. Um dos exemplos mais recentes que temos da cessação completa das cargas de treino é o exemplo do pós-confinamento, do pós-lockdown. Tivemos o ano passado. Estes são números da Bundesliga, portanto, da Liga Alemã de Futebol, e neste slide aquilo que é possível verificar é que no que diz respeito aos perfis de carga externa, e a que é que nós chamamos os perfis de carga externa? O número de ações e a qualidade dessas ações. Por exemplo, a distância total percorrida pelo jogador, a distância percorrida em diferentes zonas de velocidade. Aqui a azul, por exemplo, tem o número de sprints por jogo, e aquilo que se verificou foi que não houve uma alteração muito significativa entre o pré-confinamento e o pós. Só por curiosidade, esta é uma tendência que se verifica, por exemplo, também nos períodos congestionados. Quando há calendários congestionados, que tipicamente se encontram a meio do ciclo competitivo, também não parece haver uma influência muito negativa sobre os perfis de carga externa. Aquilo que aconteceu, e que era mais ou menos expectável, foi que assistimos a um aumento da taxa de incidência de lesões. Esse aumento foi mais significativo nas primeiras jornadas após o confinamento, e depois essa incidência por jogo foi reduzindo gradualmente ao longo das semanas. E foi reduzindo por uma razão simples, porque depois começámos a ter tempo para construir a carga crónica, para construir a resiliência, do ponto de vista físico, algo que não existiu durante o processo de confinamento. Portanto, este aumento abrupto de cargas, este load spike, é tipicamente um momento em que os nossos atletas podem entrar numa situação de risco. Então, cabe-nos a nós compreender que durante um período de transição, no caso da cessação de cargas, isto pode acontecer, e o que é que podemos fazer do ponto de vista da intervenção para reduzir ao máximo então esta exclusão. Eduardo, permite-me só aqui nesta deixa, aproveitando esta situação para enquadrar do ponto de vista do treino, que ao longo das formações que nós fomos fazendo durante este tempo todo de confinamento, muitas questões eram levantadas com preocupações de vários âmbitos, principalmente pela parte dos treinadores. E a realidade é que nós, antes do Covid, já tínhamos, de alguma forma, muitos ambientes onde tínhamos confinamentos completos, ou seja, situações em que os treinadores terminam ou as equipas terminam os seus jogos em final de maio, início de junho, e os atletas vão para casa e só recomeçam a treinar meio final de agosto. E, portanto, de alguma forma temos 3-4 meses que já se repetiam e que nesses momentos não houve tanta preocupação como houve agora no momento do Covid, o que de alguma forma se justifica porque no momento de Covid não houve competição, e normalmente a competição é que move muitos treinadores e, portanto, acaba por condicionar um bocado. Mas queria também lançar já um bocadinho este desafio e um bocadinho esta ideia de que, de alguma forma, o nosso período transitório, em alguma percentagem de clubes, principalmente até do ponto de vista da formação, muitas das vezes esta questão coloca-se nos períodos transitórios que não existem. Certo, e este exemplo, agora que temos aqui à nossa frente, é mais um exemplo, análogo ao que tivemos há pouco da Bundesliga, num período de transição, que é um período tradicional, no caso do handball, e de uma taxa de incidência elevada no início da época. Aliás, é uma taxa de incidência que regularmente tende a acompanhar os aumentos significativos da carga, e eles podem acontecer também ao longo do período competitivo. Mas neste momento interessa-nos olhar então aqui para o início e o contextualizar desta ocorrência, ou seja, quais são os atletas que estão num cenário de risco superior quando há um aumento significativo da carga, que tipicamente é aquilo que ocorre no início de uma pré-época, por exemplo. São os atletas que, do ponto de vista físico, têm um perfil mais débil. E têm um perfil mais débil em função das necessidades e especificidades da modalidade, que é outro tópico que vamos abordar
mais à frente. Por exemplo, neste estudo em particular, no handball, os atletas com cenário de risco mais significativo são aqueles que têm menor capacidade para produzir força com os rotadores externos do ombro, em particular em termos de força excêntrica. Okay? O jogo de handball e o treino de handball dão sistematicamente a ação de rotação interna e, portanto, o problema, em muitas situações, passa pela incapacidade de equilibrar estes valores de força com os rotadores opostos, portanto, com os rotadores externos que têm, por exemplo, entre outras, a função de desacelerar o gesto do passe ou do remate em regime excêntrico, no caso do handballista. E, independentemente da modalidade que possamos considerar, esta é uma premissa que é transversal a todos os contextos, ou seja, quais são os jogadores que estão mais preparados para estes momentos de aumento de carga? São aqueles que têm, e aqui tem duas variáveis fundamentais, aqueles que têm um perfil, do ponto de vista muscular, mais desenvolvido, no caso aqui, maior capacidade para produzir força, e um perfil também, vamos chamar resistência, para facilitar um bocadinho a interpretação, força e resistência. Do ponto de vista da resistência, também um perfil mais desenvolvido. Portanto, aquilo que nós queremos fazer durante os períodos de transição, para evitar que esta taxa de incidência de lesões ocorra de forma significativa no início das épocas, é manter e até, em alguns casos, hipoteticamente, desenvolver estes perfis, para colocar os nossos atletas num cenário mais seguro. O que é que nos interessa, então, perceber depois desta lógica do o que é que acontece? O que é que nós podemos fazer? Ou seja, o que é que nós devemos fazer? Que tipo de intervenção é que podemos ter de forma ativa no terreno? Que tipo de estratégias é que podemos usar? Se olharem para este quadro aqui em cima do lado esquerdo, eu creio que conseguem acompanhar o meu cursor. Sempre que se fecha um ciclo competitivo, okay? Seja um programa de treino de curta duração, seja um ciclo anual de treino, o período subsequente, que tipicamente é caracterizado pela tal redução de cargas, pode resultar numa de várias conclusões. Ou há uma melhoria dos perfis físicos, okay? Que é uma situação relativamente rara, seria desejável, mas não acontece muito frequentemente. Ou há uma manutenção, que é aquilo que desejamos na maioria dos contextos que dizem respeito à transição entre épocas competitivas, ou aquilo que também acontece muitas vezes de forma indesejável, que é a diminuição desses mesmos perfis. E se nós olharmos para as duas variáveis que eu sublinhei há pouco, portanto, vamos novamente chamar-lhes apenas de resistência e de força para facilitar aqui a interpretação. Tem aqui um exemplo de alguns estudos que estão dentro de uma revisão que foi publicada há pouco tempo, estudos já relativamente antigos, estamos a falar da década de 80, da década de 90, mas que mostram algo elementar e que ainda hoje se verifica, que é nos momentos subsequentes aos programas de treino, e aqui tem exemplos de programas de 10 semanas, por exemplo, ou 10 a 18 semanas, quando há uma diminuição das cargas de treino caracterizadas pelo volume ou frequência de sessões de treino, desde que a intensidade se mantenha, há uma grande probabilidade de manutenção dos perfis físicos. Ou seja, tem aqui alguns exemplos e podemos ser objetivos e olhar aqui para os valores. Tem programas de treino de 6 semanas, entre 90% a 100% da frequência cardíaca máxima, que passaram na fase de redução a 4 sessões por semana, 2 sessões por semana, ou então a uma manutenção do número de sessões por semana, mas uma diminuição da duração dessas mesmas sessões. E a intensidade neste caso traduzida pelo valor de frequência cardíaca máxima, manteve-se. E isso resultou na manutenção da capacidade aeróbica. E do ponto de vista da força, temos exatamente o mesmo exemplo. Temos programas de treinos de 3 semanas que passaram para 2 vezes por semana, novamente de 3, mas para 1 vez por semana, e de 2 vezes por semana para 1 vez por semana. Portanto, uma diminuição da frequência das sessões de treino no período de redução e uma manutenção da intensidade. E voltamos a ter um resultado interessante do ponto de vista da manutenção do perfil físico. Ou Eduardo, seja, isto do ponto de vista do treinador, digamos assim, é sempre interessante perceber que, de alguma forma, se pode, neste período transitório, englobar aqui situações que possam passar pela utilização de estratégias de jogos reduzidos, estratégias de trabalho com grupos mais pequenos, mantendo intensidades altas, ainda que em menor volume, conforme estavas a dizer agora, mas que isso vai concorrer positivamente para a menor perda e para alguma melhoria que depois poderemos falar mais à frente, não é? Exatamente, ou seja, obviamente que nós entramos aqui numa fase do ciclo anual onde há quase que obrigatoriamente uma redução do volume
que é caracterizado ou pelo menor número de sessões de treino ou por uma duração inferior dos exercícios ou das mesmas sessões, ou uma redução do número de séries, de reps, seja o que for. E estes estudos em particular que aqui estão nas tabelas 3 e 4 são estudos até com população geral, não com população atlética, mas quando olhamos para os dados que agora vos apareceram em cima do lado direito, com recurso a estudos focados em atletas, aquilo que verificamos é exatamente o mesmo. E aqui o Luís disse bem no início da apresentação que não vamos falar de receitas, portanto estes números que aqui estão são apenas uma referência em números redondos, ok? Tem, por exemplo, no caso da resistência, uma redução em números redondos de 20% da frequência das sessões de treino, ou de 60% a 90% do volume de treino, por exemplo, da duração das sessões de treino, e desde que a manutenção da intensidade aconteça, há também uma manutenção dos perfis, no caso de resistência. Relativamente à força, é exatamente a mesma coisa. Tem uma série de estudos em janelas de redução de 30% a 70% do volume de treino e a intensidade mantendo-se, por exemplo, com a porcentagem de RM ou com o número de RMs, isso também acabou por resultar numa manutenção desses perfis. Portanto, o que é que resulta da análise que aqui temos e rematando o raciocínio que o Luís estava a ter há pouco? O critério-chave no período de transição aparentemente passa pela variável intensidade, ok? A forma como concretizamos isto, e o Luís estava a dar alguns exemplos, ou em modelos mais integrados / representativos como jogos reduzidos, ou em modelos mais analíticos como circuitos de treino, ou o tão comum agora modelo IT, ou os modelos IT, que têm uma variabilidade muito grande relativamente às opções que podem tomar, podem ser usados. E, portanto, se calhar interessa-nos perceber de que forma é que a aplicação destas estratégias resultam na adaptação das variáveis dentro do espectro da condução. Eduardo, eu aproveitava para te colocar aqui uma questão colocada pelo Bernardo, apesar de nós à frente irmos falar um pouco sobre esta questão quando abordarmos as questões relacionadas com o tapering, a importância do taper e dos momentos para as diferentes qualidades. Há aqui uma questão que se relaciona com esta questão, com esta pergunta do Bernardo Costa. Sendo a resistência na parte aeróbia, a parte que em treino de alto rendimento é aquela que se perde menos, qual seria a percentagem de perda da velocidade, que à partida será a que se perde mais em treino e no atleta, não é? Sabendo nós que a resposta será muito variável, não é? Porque estamos a falar de certamente diferenças muito significativas entre atletas, poderá haver uma margem de perda maior em relação à velocidade. Esta era a questão do Bernardo. Sim, eu acho que a forma mais rápida e simples de resumir a resposta a essa questão é referir que tipicamente as capacidades que mais rapidamente se adquirem são também aquelas que mais rapidamente se perdem. E aquilo que a literatura mostra é que quando há um período de cessação de cargas de treino, tipicamente as duas variáveis que mais depressa quebram são o VO2 máximo e a força máxima. E reduzindo a força máxima, reduzimos a função ou a capacidade, do ponto de vista dos ciclos musculares, do alongamento e encurtamento de produzirem força e, consequentemente, todas as ações que dependem desses mecanismos, como, por exemplo, a velocidade máxima. O exemplo que o Bernardo está a dar é um exemplo muito importante. Hoje em dia, com a possibilidade que nós temos, por exemplo, de monitorizar com recurso a tecnologias, por exemplo, de GPS, a velocidade máxima de um atleta, quer em contexto de treino, quer em contexto de jogo, dá-nos essa margem para monitorizarmos essa variável, quer numa perspectiva de, eu não gosto muito da expressão de predição, mas de estimativa do risco de lesão, quer numa perspectiva de avaliação do perfil no período de transição, quer também de recuperação, por exemplo, até em períodos congestionados. E nós não precisamos de ter testes analíticos ou isolados para chegar a esse valor se houver uma monitorização sistemática, por exemplo, com recurso à tecnologia GPS. E a velocidade máxima hoje em dia é, de facto, uma das variáveis mais importantes nesse contexto. Okay. Eu penso que há aqui outras questões que vão aparecendo, mas que vão ser respondidas, tal como o Tiago Lourenço nos pergunta que estratégias podemos utilizar nos jogos desportivos coletivos quando não temos atletas para utilizar os jogos reduzidos. Ou seja, diria aqui que a interpretação aqui do Tiago vai ser respondida já a seguir e que se prende com o caso em que eventualmente teremos um atleta que tem que treinar com um preparador físico ou com um programa de trabalho ou 2 ou 3 atletas, mas que não nos permite manter o trabalho com a equipa. Portanto, iremos responder já de seguida, Tiago. Certo. Ou seja, esta questão do Tiago entronca nestes dados que aqui temos, em termos gráficos. Temos aqui um gráfico em cima do lado esquerdo de um estudo realizado no âmbito do futebol, onde há aqui uma comparação da intensidade que nos é permitida através da realização de jogos reduzidos, dos small side games, que são então um modelo mais representativo da modalidade, onde há a possibilidade
de articular com o treinador aspectos técnicos ou táticos que ele considera que são importantes, a possibilidade de termos o elemento de bola, a possibilidade de manipular variáveis como o espaço de jogo, o número de jogadores, as regras, as balizas, etc, etc. E em função da manipulação destas variáveis, o outcome pode ser diferente. Mesmo do ponto de vista físico, podemos estar a incidir mais sobre uma capacidade do que outra. Okay? Isto há alguns estudos sobre isto. Quem se interessar pela temática, facilmente pela palavra-chave small-sided games, na literatura pode encontrar muitos artigos sobre este tema. E depois temos exemplos dos modelos mais analíticos. Portanto, quando não temos a tal possibilidade de trabalhar em contexto coletivo, temos exemplos de exercícios em circuito, ou dos modelos IT, os modelos mais intervalados, e aquilo que se verifica por este gráfico aqui é que a intensidade é relativamente elevada com recurso a todas estas estratégias. Nos jogos reduzidos assistimos a uma variabilidade no comportamento da frequência cardíaca superior, que é uma variabilidade que é característica do jogo. Okay? Há um comportamento, ou seja, há um comportamento mais errático da frequência cardíaca numa situação de jogo simulado, pura e simplesmente porque o jogo é dinâmico, é caótico, é imprevisível. Portanto, há uma aceleração, uma desaceleração, há um sprint, há um remate, há uma recuperação e, portanto, isso reflete obrigatoriamente um comportamento mais irregular da frequência cardíaca. Naturalmente, no contexto mais analítico de exercícios em circuito ou intervalado, o comportamento é um comportamento mais regular. Ou melhor, é um comportamento de oscilação, mas, por exemplo, em onda, em que eu tipicamente dou um rácio de tempo de execução e de tempo de recuperação e, portanto, quase que temos um comportamento da frequência cardíaca em escala. Como é que isto se traduz depois na prática em termos de efeito de transferência para variáveis de rendimento? Que é isso que interessa para o treinador. Aquilo que interessa para o treinador é ele perceber se eu estou a usar o modelo de jogo reduzido ou se eu estou a usar um modelo mais analítico, em que é que isto se traduz no rendimento do meu jogador. Ele vai saltar mais? Ele vai correr mais depressa? Ele vai ter melhor capacidade para repetir sprints? Então tem um estudo muito interessante que foi realizado no handball por um autor que se chama Martin Bucheito, num programa de treino de 10 semanas em que foi comparado o efeito de um modelo de treino baseado em treino intervalado, portanto, os tais modelos IT, e o HBT, que é o Handball Based Training, portanto, jogos reduzidos ou formas de jogo. E aquilo que foi verificado após as 10 semanas é que não há, assim, uma diferença tão significativa entre o resultado nas variáveis que são características de rendimento relativamente ao jogo reduzido modelo mais alto. Temos melhoria da capacidade de sprint de 10 metros em ambos os modelos, melhoria da capacidade para repetir sprints, aquilo que se chama o RSA, portanto Repeated Sprint Ability, melhoria da impulsão vertical, resultado do CMJ, melhoria da velocidade de remate, aqui no caso do handball, e melhoria da velocidade no teste ou da VFT, que é a velocidade que se atinge no último patamar do teste 30-15, que é um teste semelhante ao teste Yo-Yo, creio que a maioria de vocês conhece. Portanto, sim, Luís, força. Eduardo, e provavelmente com a situação que estamos aqui a referir, que não é quantificável aqui, provavelmente esta utilização dos jogos reduzidos provavelmente terá melhores resultados naquilo que depois é a tomada de decisão, que aqui está apenas o estudo feito do ponto de vista do perfil físico, não é? Mas que de alguma forma, naquilo que é depois o desenvolvimento da qualidade de jogo ou o desenvolvimento da tomada de decisão em jogo, provavelmente a utilização dos jogos mais reduzidos poderá ser uma perspectiva em relação ao treino mais analítico, digamos assim, ou ao treino de alta intensidade, ao HIIT, provavelmente nos dará alguma referência em relação a isso também, e portanto nos deixa ficar aqui um pouco confortáveis em relação a esta questão. Certo, que é uma área onde a literatura ainda não é suficientemente clara, mas que se pretende que nos próximos anos a investigação dê algumas respostas sobre isso. Mas é evidente que muitos de nós, face ao background que temos e à formação que temos a tendência de enviesar um bocadinho o raciocínio, fechando a interpretação destes dados apenas na componente física, mas naturalmente que dentro de uma equipa técnica que a articulação com o treinador tem que ser feita de modo a que se conjuguem aqui as duas vertentes, quer a técnico-tática, quer a vertente física com a voz. Eduardo, eu colocava aqui uma questão do Armando Costa, coloca uma questão relativamente a uma modalidade coletiva, neste caso em particular também o handball. A questão que coloca é se neste desenvolvimento destas qualidades se deve de alguma forma começar pela resistência aeróbia, depois anaeróbia e por aí fora, ou se de alguma forma já está um pouco modificada esta visão em relação àquilo que é o trabalho de base. Eu sei que recentemente têm saído algumas indicações também de que o trabalho de resistência aeróbia não será de todo um trabalho
conforme há uns anos atrás talvez se desse essa importância, mas gostava que desse esse aporte aqui em relação a esta Sim, questão. tipicamente o trabalho rotulado de aeróbio é um trabalho de intensidade mais moderada e mais contínua. E o anaeróbio é tipicamente caracterizado como um trabalho, até porventura, mais intervalado e de intensidade superior. Aquilo que sabemos hoje em dia, por exemplo, relativamente à composição corporal, têm saído estudos recentemente muito interessantes que mostram que, inclusivamente há uma revisão sistemática muito recente, que mostra que, por exemplo, para efeitos de perda de massa gorda, percentagem de massa gorda, não há assim uma diferença tão grande entre os modelos intervalados e os modelos contínuos, que nos dá aqui alguma margem para a utilização de ambas as opções, por exemplo, no início da época, sendo que os modelos contínuos, sendo de intensidade mais moderada, podem funcionar como um primeiro patamar para respeitarmos o princípio da progressividade e, portanto, há aqui alguma abertura para o fazer. Mas depois há também outros estudos que mostram, por exemplo, na casa dos 20% a 30%, uma redução da percentagem de massa gorda mais interessante nos modelos intervalados. E do ponto de vista da performance, aqui é que parece não haver muitas dúvidas, embora o treino aeróbio seja importante na lógica de melhorarmos a capacidade de recuperação do atleta e em esforços de alta intensidade, o treino per si e o jogo per si, que são sobretudo atividades intervaladas de alta intensidade, são aquelas que conseguem induzir um perfil ou uma melhoria dos perfis de resistência, que tipicamente nos jogos desportivos coletivos se caracterizam pela capacidade para repetir esforços de alta intensidade, é isso que nós queremos, mais interessante. Portanto, digamos que há espaço para as duas. Do lado aeróbio, muito provavelmente nos patamares iniciais, respeitando o princípio da progressividade, quando o atleta vem de um patamar físico inferior, mas na esmagadora maioria dos casos, os modelos intervalados conseguirão dar resultados mais interessantes, quer do ponto de vista da composição corporal, quer do ponto de vista do rendimento. Ou eventualmente até nos casos em que estamos a falar de atletas que ficam 3, 4 meses de férias e que não fazem nada, não é? Por exemplo. Ou, por exemplo, num processo de retorno à prática após uma lesão em que o tempo de paragem é mais prolongado, naturalmente que essas estratégias ganham um enquadramento mais interessante nesses contextos. Ok. Outro tópico que me parece muito importante, e agora mais aqui do lado da força, portanto, vimos aqui exemplos do handball-based training, ou dos jogos de vídeos, ou dos modelos HIIT, mais no campo da resistência. Do lado da força, há aqui um tópico que me parece extremamente relevante, que é, nos períodos de transição, nós devemos ter, isto obviamente que é um tópico que é importante em todo o ciclo anual de treino, mas nos períodos de transição, em particular, é muito importante ter em consideração as especificidades e as necessidades da modalidade. Eu dava há pouco o exemplo, no caso do handball, tem aqui uma tabela que mostra claramente, eu assinalei aqui com umas setas vermelhas para ser mais facilmente identificável, que sempre que calculamos um rácio de força dos rotadores externos do ombro, sobre rotadores internos, seja rácio de excêntrico para concêntrico ou de concêntrico para concêntrico, o valor está sempre abaixo de 1. O que é que significa isto? Que independentemente do modo de contração ou da velocidade avaliadas, no caso da avaliação isocinética, os nossos atletas, no caso do handball, têm sempre, e isto é natural, é óbvio, maior capacidade de produzir força com os rotadores internos do que com os rotadores externos. Ora, é nossa obrigação, e porque sabemos que este é um critério de risco de lesão, sobretudo quando relacionamos força excêntrica dos rotadores externos com força concêntrica dos internos, é nossa obrigação, nestes momentos de transição, resolvermos com o jogador aquilo que o treino e o jogo não lhe dão. Okay? O treino dá-lhe rotação interna do ombro, o jogo dá-lhe rotação interna do ombro. A minha prioridade, até num contexto mais analítico, se quiserem, no espaço físico da sala de musculação, por exemplo, é o trabalho daquilo que é específico, mas ao mesmo tempo é não específico. Ou seja, é específico que é importante para a modalidade, mas é não específico, porque vai contra aquilo que é tradicionalmente realizado pelo atleta. E por isso esta margem, este ato de tempo que nós temos como oportunidade para trabalhar, no caso aqui do exemplo dos handballistas, a força excêntrica dos rotadores externos é fundamental. Mas podemos ver outros exemplos. Por exemplo, Eduardo, mas aqui dentro desta dinâmica estamos a falar dos rotadores internos, como falaríamos de qualquer uma das outras estruturas solicitadas e hipersolicitadas em qualquer uma das outras modalidades que aqui temos. Exatamente, ou seja, que é o exemplo que aqui temos. E dentro dessa lógica, dentro do período competitivo, normalmente o rácio tende a manter-se sempre abaixo, porque há uma hipersolicitação de facto do ponto de vista do treino, e quando há esta redução de volume
esta redução da frequência de treinos, do número de treinos, é o momento ideal para que este rácio possa ser alterado. Certo. A literatura mostra isso de forma muito clara. Por exemplo, este exemplo que aqui tem, que é o exemplo, há pouco vimos do handball, agora vemos, por exemplo, no futebol ou no rugby, que são modalidades onde há distâncias percorridas a velocidades elevadas, mais prolongadas no tempo, portanto, os atletas percorrem 20, 30, 40, 50 metros a velocidades que tipicamente são classificadas de alta intensidade, acima de 18 km por hora, 20 km por hora, 23 km por hora. Há atletas que podem chegar acima dos 30 km por hora. Estas ações de sprint são tipicamente ações que representam um mecanismo de lesão, sobretudo da cadeia posterior da coxa, dos isquiotibiais. E aquilo que está demonstrado é que os atletas que têm menor amplitude fascicular, que significa literalmente comprimento do músculo, em particular no caso dos isquiotibiais, do bíceps femoral, que é o músculo que mais se lesiona neste tipo de ações, e menor capacidade para produzir força excêntrica, são aqueles que se enquadram aqui nesta imagem naquilo que é a doom zone dos isquiotibiais, portanto em baixo do lado esquerdo, têm menos amplitude e menos capacidade para produzir força excêntrica, são os atletas que estão numa situação de risco superior. E aquilo que o Luís dizia há pouco é aquilo exatamente que a literatura mostra. Os atletas que abdicam deste tipo de trabalho no período de transição, no chamado off-season, são aqueles que têm uma redução mais significativa, por exemplo, da amplitude fascicular durante o período competitivo. E os atletas que têm, vamos lhe chamar uma introdução a esta temática no período de transição, têm muito mais facilidade em manter estas adaptações ao longo do ano. Não necessitam de tantos treinos, não necessitam de tanta frequência e, portanto, é relativamente fácil, entre aspas, encaixar no microciclo um momento por semana, por exemplo, que permite, no médio e longo prazo, manter aquilo que se adquiriu durante o período de off-season. Eduardo, eu vou pegar aqui na pergunta da Raquel, que se relaciona com isto, e eu sei que à partida será de modalidade individual, mas que se relaciona com isto, porque estamos a falar aqui de dois conceitos que se interrelacionam e que já agora podemos aproveitar aqui também para explorar, que é os conceitos da força e da flexibilidade, e portanto a questão que estamos aqui a falar também, e que agora falaste, menor amplitude e menor força excêntrica, está relacionada também com o conceito de flexibilidade, e portanto aproveitava para falarmos um bocadinho sobre isto. E a questão da Raquel é como é que se relaciona a intensidade de trabalho da força e da flexibilidade em movimentos de grande amplitude, quando, por exemplo, nos deparamos com uma época de janeiro a dezembro. Sim. Okay, esta é a pergunta, Eduardo. Ok. Então, são dois conceitos que, do ponto de vista conceptual, têm diferenças, mas que, se lhe quiserem chamar, se tivermos uma interpretação funcional dos conceitos, eles não são assim tão diferentes quanto isso. Ou seja, tipicamente, como é que se classifica a flexibilidade? Classifica-se por amplitude articular. Okay? Amplitude articular de uma determinada articulação. É o conceito mais tradicional. Há outros, mas este é o conceito mais comum. Mas, na verdade, num contexto, por exemplo, da corrida, ou do sprint, ou seja, de que ação dinâmica for, a amplitude articular é importante, mas não é suficiente per si. O que é que nós precisamos para reduzir o risco de lesão e melhorar o rendimento nesse tipo de ações? Precisamos que essa amplitude articular seja acompanhada por uma capacidade, do ponto de vista neuromuscular, de produzir força em alongamento. Ora, isto tudo junto significa o quê? Que nós, obrigatoriamente, precisamos de pelo menos 3 adaptações fundamentais. E não queria muito aqui dizer se isto é força ou se é flexibilidade. Queria falar, no geral, em termos de, aquilo que estamos a ver no caso deste slide, de redução do risco de lesão dos posteriores da coxa, em particular dos isquiotibiais. Nós, efetivamente, precisamos de aumentar a amplitude articular, por exemplo, da coxa femoral, do joelho, da tíbia társica. Nós precisamos de aumentar a amplitude fascicular, ou seja, o comprimento do músculo, e precisamos de aumentar a capacidade de produzir força excêntrica. Ora, como é que nós conseguimos induzir todas estas adaptações? A resposta é bem mais redutora do que aquilo que na realidade é exigido. Mas para que todos consigamos compreender, aquilo que nós temos que resolver neste contexto é, o tipo de estratégia mais útil é o treino de força em amplitude. Okay? Aquilo que se chama o full range of motion. Okay? Portanto, quando estou a realizar um supino, tem que ser com a amplitude total biomecanicamente ajustada ao supino.
quando estou a realizar um agachamento, tem que ser com amplitude total, biomecanicamente ajustada, quer ao exercício em si, quer à própria capacidade que o atleta tem de produzir essa mesma força em amplitude. E só quando temos amplitude com carga, com sobrecarga, é que conseguimos induzir estas adaptações de forma significativa. Porque se nós tivermos uma interpretação redutora de flexibilidade, de alongamento, e tipicamente de alongamento estático, temos que perceber que o alongamento estático não é um problema, ok? Portanto, não é uma estratégia errada, mas é uma estratégia insuficiente. Isto para efeitos totalmente da flexibilidade. Porquê é que é insuficiente? Porque aquilo que os resultados mostram é que o alongamento estático tem um impacto muito positivo na amplitude articular, mas não consegue ter um impacto positivo nas alterações mecânicas do músculo, nomeadamente nestas duas adaptações que eu referi há pouco, no aumento da amplitude fascicular e no aumento da força excêntrica. Portanto, nós precisamos, para aumentar a força e, consequentemente, automaticamente a flexibilidade, precisamos de trabalhar força em amplitude. Outra questão que pode ser colocada é como é que nós conjugamos isto, no caso de olharmos para a flexibilidade, em termos de conceito teórico, para o alongamento, e termos atletas que têm rotinas de alongamento no pré-treino ou no pós-treino, e como é que conjugamos isto com os treinos mais convencionais de força. Mas essa, se calhar, é uma outra questão que podemos responder mais à frente ou deixar para o final. Aqui, aquilo que me parece que é importante neste momento é não haver uma divisão conceptual entre aquilo que é força e flexibilidade, porque, no fundo, as duas capacidades são dependentes uma da outra. Ok, Eduardo. Ok. Então, nem de propósito... Veio mesmo a calhar este slide. Exatamente, veio mesmo a calhar no seguimento desta pergunta que foi feita. Tem aqui um exemplo, podíamos pôr vários, temos aqui um exemplo de um exercício que é chamado Nordic Hamstrings, portanto, o exercício nórdico, que optamos por colocar aqui porque é um exercício que, do ponto de vista logístico, não requer muita complexidade, não há material que seja necessário transportar, apenas com a ajuda de um colega isto pode ser feito, e tem muita robustez do ponto de vista da literatura na redução do risco de lesão dos isquiotibiais. Aqui, mais uma vez, em número redondo, estamos a falar na casa dos 50%, no caso do futebol. Okay? Portanto, a aplicação sistemática do exercício nórdico pode ir até uma redução do risco perto da casa dos 50%. O exercício nórdico, para quem não conhece, é um exercício aqui ilustrado em que basicamente nós pedimos ao atleta que vá aproximando o tronco do solo e que continue a produzir força ao longo do movimento. Okay? Portanto, ele é obrigado a produzir força em alongamento e é obrigado a produzir, exatamente na sequência da questão que foi colocada, em amplitudes elevadas. Portanto, à medida que o joelho vai aumentando os ângulos da extensão e o tronco se vai aproximando do solo, há essa necessidade de continuar a produzir força. Eduardo, uma maioria... Sim. Deixa-me só pegar aqui nesta questão para também lançar um pouco esta interação entre o treinador e a parte da preparação física. Estamos a falar de um exercício que claramente aqui, se a opção for a utilização sistemática deste tipo de trabalho, terá que haver aqui um ajustamento, claro, do treino do treinador, digamos assim, ou seja, do treino técnico-tático e daquilo que o treinador pretende implementar nas horas subsequentes, nas sessões subsequentes ou no treino subsequente, seguinte, e às vezes até 2, 3 dias seguintes, não é? Dependendo do histórico do trabalho, e portanto neste caso estaríamos quase no prato da balança a dizer que ao longo de uma época poderíamos ter uma dinâmica em que em determinados momentos assume maior protagonismo, eventualmente a parte da preparação física para o treinador se moldar a ela, e num momento seguinte seria um pouco o treinador, digamos assim, a tomar a parte técnico-tática como fundamental, e a parte física vai aliada a ela, porque a utilização deste exercício, e gostava também que explorasse um bocadinho isso, pode ser altamente penalizadora depois do ponto de vista daquilo que é o trabalho. Ainda que o princípio da resposta a essa pergunta assente no objetivo da sessão de hoje, que é reforçar a importância do período de transição. Ou seja, exatamente, a partir do momento em que estas rotinas fazem parte do período de transição e se constrói então esta chamada resiliência, o número de vezes que nós vamos ter que fazer isto durante o ciclo competitivo, o enquadramento disto no microciclo, mesmo nas sessões de treino, é muito mais fácil e é de muito mais fácil a articulação com o treinador. E de menor agressividade também, não é? E de menor agressividade para o treino, porque o histórico do em termos de impacto na fadiga e de termos de recuperação, estamos a falar de um cenário completamente diferente. Só para terem uma ideia, a primeira vez que um atleta de idade, por exemplo, de 15 ou 16 anos realiza este exercício,
tem, em média, curvas de recuperação da percepção de desconforto ou de dor, que pode chegar acima das 96 horas. Portanto, é de facto muito tempo. Apenas com uma série de 3 ou 4 reps, por exemplo. Okay? Portanto, é de facto muito importante, porque sempre que eu faço um exercício, ainda por cima num modo de contração com o qual eu não estou familiarizado, o meu tempo de recuperação é muito mais elevado. É como pôr um ciclista a correr ou um corredor de meio fundo a pedalar. É igual, ok? Ok, então aqui há 2 contextos de integração, isto na sequência da questão do Luís, há 2 contextos de integração deste exercício ou destas rotinas no ciclo competitivo, e mesmo durante o período de transição, que é o que nos interessa mais hoje. Onde é que colocamos isto durante a semana? Okay? Início de semana, meio de semana, final de semana. E onde é que colocamos isto? Na sessão de treino. Okay? Início de treino, antes do warm-up, após o warm-up, a meio de treino ou no final de treino. Na verdade, todos os momentos são execuíveis, a questão aqui prende-se com o objetivo. Okay? Portanto, o que é que nós queremos induzir? Escolhendo o exercício e depois o momento de atuação. Antes disso, ainda, só sublinhar que a maioria dos nossos jogadores, não tendo esta capacidade de produção de força em alongamento de forma significativa, o que lhes vai acontecer é o que está ilustrado por esta figura aqui. Ou seja, tem aqui o registro eletromiográfico, eu creio que é do bíceps femoral, dos isquiotibiais, que deixa de existir, deixa de haver capacidade de produzir força nos últimos anos, perto do contacto do tronco com o chão. O que representa numa ação de sprint, por exemplo, o momento de ataque ao solo. Portanto, o último momento da passada. Não há essa capacidade para produzir força e os atletas caem. E caindo, nós estamos literalmente a apagar a parte mais importante que o exercício tem. Então, cabe-nos a nós compreender que se isto não está a resultar, quer dizer, não é bem não estar a resultar. Se o atleta ainda não tem a capacidade para produzir força e alongamento, eu tenho que arranjar estratégias alternativas para lhe dar essa possibilidade. Ele tem que experienciar a produção de força em amplitudes muito mais elevadas. Então, aqui há coisas tão simples como, por exemplo, usar o auxílio de membros superiores, das nossas próprias mãos, nos ombros do colega para ajudar, de uma corda, de um elástico, de uma banda, ou há alguns estudos que até sugerem que a flexão do tronco, portanto, aqui tem um alinhamento do tronco com a coxa, mas se eu pedisse a esta atleta para fletir 20 a 30 graus o tronco, ela ia ser capaz de chegar um pouco mais longe. As razões que sustentam isto depois podemos mais à frente falar, não interessa provavelmente neste âmbito detalhar muito, mas é uma solução que é viável. E então depois surge-nos a tal questão que o Luís colocou, que é, mas então como é que eu enquadro isto? Okay? Então vamos começar pela sessão de treino. E muito provavelmente vamos deixar a semana de treino para o final, e até para as questões que possam colocar no final da apresentação, porque a semana de treino aqui assume, a própria sessão de treino também, mas a semana assume uma variabilidade muito grande em função do contexto que vocês têm, porque há colegas que trabalham todos os dias, há colegas que trabalham 2 vezes por semana, outras vezes por semana, sendo modalidade coletiva ou individual, esta gestão também é diferente, mas podemos dar aqui alguns exemplos. Mas relativamente à sessão de treino, há aqui 2 momentos-chave. Há o momento do antes do treino, okay? Representado pelas 2 vagas do vosso lado esquerdo, e o momento do pós-treino. Em cada um destes momentos nós temos uma relação de custo-benefício. Ou seja, temos vantagens em utilizar isto antes do treino, por exemplo, incorporando este exercício nas rotinas do warm-up, e temos desvantagens associadas a esse momento. E o mesmo se verifica no final do treino. Que vantagens é que temos no início do treino? Portanto, estando na ausência de fadiga, temos, número 1, maior capacidade para produzir força, nomeadamente força excêntrica, que é o que nos interessa aqui, e número 2, maior capacidade para produzir força em alongamento. Portanto, há uma maior probabilidade do atleta, entre aspas, chegar mais longe no exercício. Portanto, de produzir força lá em baixo. Isso é positivo. O que é não negativo, mas aquilo que temos de ter em consideração? É aquilo que o Luís estava a perguntar. Se eu vou utilizar isto no início do treino, o que é que o treinador tem que ter em consideração? A partir do momento em que eu realizo um exercício em regime excêntrico para os isquiotibiais, há uma redução significativa e aguda dessa mesma capacidade, ou seja, da produção de força excêntrica dos isquiotibiais. O que significa que qualquer estratégia que o treinador vá usar de seguida, seja jogo formal, seja jogo reduzido em espaços mais prolongados, seja exercícios de ataque rápido ou de contra-ataque, seja exercícios mais analíticos nos tais circuitos ou modelos que vimos há pouco, como são estratégias que implicam a necessidade de produzir níveis elevados de força excêntrica com os isquios em sprint, nós podemos estar a colocar o atleta num cenário de risco. Porquê? Porque acabamos de diminuir essa mesma capacidade. E, portanto, isto obrigatoriamente exige
que haja uma comunicação sistemática entre os diferentes elementos da equipa técnica para que a organização da sessão de treino tenha tudo isto em consideração. Okay? Eduardo, deixa-me pegar já nessa questão, assim, porque aqui vamos respondendo também a algumas das questões que foram colocadas, efetivamente, e que tem a ver também com esta questão. Ou seja, a Filipa perguntava se ao fazer este exercício, se o treinador deveria reduzir claramente o trabalho pliométrico durante a sessão de treino. Eu penso que está respondido que é evidente que o trabalho pliométrico vai ter uma grande capacidade de pressão de força excêntrica, principalmente de grande impacto, e grande impacto não precisamos estar a falar de metros, não é? Podemos estar a falar... Estamos a falar de impacto, se calhar se considerarmos 30, 40 cêntimos já estamos a falar de alto impacto, não é? Exatamente. Portanto, está dada a resposta aqui neste sentido, portanto, que tem que haver algum cuidado nessa premissa, e quando falamos não só do trabalho pliométrico, como é óbvio, já estamos a falar também naquilo que é a organização, por exemplo, do próprio microciclo de trabalho e daquilo que são os conteúdos de treino. Se eu tiver uma unidade de treino voltada para momentos de grandes transições, mudanças de direção, travagens e acelerações, coloca-se exatamente a mesma questão, correto, Eduardo? Exatamente, ainda podemos aprofundar mais um pouco essa temática no final, quando falarmos aqui de um dos aspectos fundamentais na gestão do processo de treino, que é a individualidade, e sobretudo a individualidade, por exemplo, no contexto do treino com sexo feminino, que é uma população em que a literatura reconhece alguns cuidados extra, se é que podemos usar esta expressão, por exemplo, no treino que envolve o tipo de ações que acabaste de referir, por questões hormonais, por questões anatómicas, por questões relacionadas com a função neuromuscular, e que, por exemplo, nesta equação, onde há um exercício excêntrico, normalmente da cadeia posterior, e exercícios de pliometria, provavelmente uma atleta do sexo feminino estará num cenário de risco ainda superior àquilo que poderá ser o contexto de um atleta do sexo masculino. Vamos, e se adicionarmos, certo, e se adicionarmos depois os últimos estudos que também saíram sobre a altura do ciclo menstrual, então ainda mais poderão estar em risco, se estiverem na fase pré-ovulatória, não é? Poderão estar ainda mais em risco. Nomeadamente no que diz respeito ao risco de lesão do ligamento cruzado anterior. Pronto, eu aproveitava aqui a pergunta do Bernardo Costa, que coloca a questão e que diria que também de alguma forma já foste dando alguma pista, que depende do objetivo, será um pouco a resposta a isto, mas a pergunta do Bernardo é se a flexibilidade e o aumento de amplitude deve ser treinado no início do treino e não na parte dos alongamentos no final. Então, a questão do início, eu creio que já foi respondida. A questão do final do treino, novamente vamos à relação do custo-benefício. Quando estamos a trabalhar em contexto de fadiga, isso em si constitui-se como um aspecto positivo, porque eu estou a familiarizar uma determinada estrutura muscular num contexto em que tipicamente a lesão ocorre. Por exemplo, no futebol, os estudos epidemiológicos mostram que o número de lesões musculoesqueléticas, em particular nos isquiotibiais, nos momentos finais da segunda parte, tendem a ter uma incidência superior. E, portanto, o eu ter possibilidade de reproduzir esse mecanismo de forma mais controlada é positivo. Mas, por outro lado, isto também tem o reverso da medalha, é o facto de, se eu realizar um exercício em regime excêntrico no final do treino, posso estar a comprometer, por exemplo, a recuperação ou a curva de recuperação para o treino no dia seguinte, e isso faz com que o próprio desenho do microciclo tenha que ser repensado com o treinador. Uma vantagem que eu me esqueci de referir do pós-treino, e também me esqueci de uma desvantagem, mas já lá vou, vamos à vantagem que me esqueci de referir. A vantagem é que não há uma influência logística na sessão de treino, ou seja, o facto de eu transportar este momento da ação excêntrica dos isquiotibiais para o final da sessão de treino faz com que o treinador tenha poucos ou nenhum constrangimentos de desenho dessa mesma ação, ao contrário do que acontece com o exemplo da sua aplicação no início da ação de treino. Luís, ajuda-me por favor. Estavas a falar mais uma desvantagem, irias falar uma desvantagem do antes do treino. Ok. A outra desvantagem, que porventura é a mais importante, é a impossibilidade de produzir força em amplitudes elevadas. Ou seja, se eu treinar na ausência de fadiga, não só tenho a capacidade para produzir níveis elevados de força, como para o fazê-lo em amplitudes elevadas. Mas se eu fizer em fadiga, aquilo que se compromete de forma mais significativa é a amplitude do movimento. E a amplitude do movimento é determinante para induzir uma das adaptações que eu referi há pouco, que é o aumento da amplitude fascicular.
Então, o que é que significa? Isto significa que, na maioria dos casos, e no contexto do alto rendimento, a aplicação no final da sessão de treino será o momento mais interessante, tanto porque está demonstrado que há atletas que conseguem, inclusive, melhorar a força excêntrica no médio e longo prazo, como também não há influência sobre a logística da sessão de treino, mas eu não posso eliminar completamente da equação o pré-treino, porque eu treinando sistematicamente em fadigas estou a comprometer sobretudo a amplitude do gesto. E comprometendo a amplitude do gesto, estou a comprometer a amplitude do movimento. E esse é um critério fundamental para reduzir o risco de lesão. E, Aqui recentrando um bocadinho novamente, quer dizer, estávamos aqui e acabamos por falar isto, essencialmente quando o treino assume a preponderância, e estamos a falar nisto, por exemplo, em período preparatório competitivo, poderemos ter esse raciocínio, mas daí esta focando isto e trazendo isto novamente para o período transitório, aí nessa altura passa, provavelmente, os maiores benefícios serão antes da sessão de treino, porque provavelmente a sessão de treino não tem o mesmo impacto nem a mesma intensidade que teria se fosse em período competitivo e, portanto, ou pode até nem existir a parte de campo, digamos assim. Certo. E, portanto, nesse caso, estamos a falar do período transitório, será sempre o ideal trabalhar antes. Não diria sempre, mas na maioria dos contextos com os quais estamos familiarizados, sim, e sobretudo numa primeira fase. Agora, primeira fase. É muito importante que o treinador tenha consideração depois das 24, 48 horas que se seguem para que o desenho das tarefas de treino esteja em conformidade com o conhecimento. Mas é igualmente mais fácil utilizar isto no final da sessão de treino, atentando ao facto de que a semana também pode ser manipulada de forma mais fácil do que no período competitivo, onde temos um momento de preparação do jogo que aconteceu, um momento de preparação do jogo que há de vir. Tenho aqui uma questão do João Mira relacionado já com isto, que pergunta a partir de que idade se pode fazer este tipo de exercícios, sendo que não há uma resposta certa, tem a ver essencialmente com o histórico também, provavelmente, trabalho que têm os nossos atletas, mas a dar alguma indicação, quais seriam os indicativos mais importantes? Este tipo de exercício em particular não é muito pertinente olharmos para uma janela etária fixa. Mas relativamente ao conceito abstrato mais geral do treino de força, é importante sublinhar que as rotinas devem se iniciar muito mais cedo do que aquilo que tipicamente assistimos na prática. E muito mais cedo é o que é. Se nós olharmos, por exemplo, para os modelos de preparação desportiva a longo prazo, em particular para o LTAD, verificamos que é sugerido que a partir dos 6, 7, 8 anos, e aqui estamos a falar de idades cronológicas, mas já sabemos que é muito mais importante dar atenção aos aspectos biológicos e à maturação dos sujeitos, à motivação para a tarefa, e entre os 6 e os 8 é muito importante que eles aprendam a executar os padrões básicos no movimento, ou seja, o conceito de treino de força não é obrigatoriamente o treino com barra, com disco, com halter, com carga. Numa primeira fase, devemos incutir a aprendizagem das habilidades básicas. Como é que eu agacho? Como é que eu salto? Como é que eu caio? Como é que eu rolo? Como é que eu empurro? Como é que eu salto? Com estratégias lúdicas. São aquelas que a literatura chama dos fundamentals, ou seja, os fundamentos com base em estratégias lúdicas. Depois, a partir dos 10, 11, 12 anos, quando estes padrões estão adquiridos, já poderemos começar a ter exercícios de pliometria de baixo impacto, exercícios rápidos de arremessos, exercícios de arremesso de bola medicinal. E a partir do momento em que estes pressupostos são adquiridos, e se estivermos a falar num cenário em que temos 5, 6 anos de histórico de aprendizagem dos padrões básicos, a partir dos 12, 13 anos, podemos perfeitamente iniciar a aprendizagem das técnicas weightlifting. Portanto, como é que eu faço o supino, como é que eu faço a remada, como é que eu faço o agachamento, como é que eu faço a puxada, etc, etc. E só desta forma, só começando lá atrás, só incutindo rotinas para as quais os miúdos estão motivados e incentivados para, é que depois nas idades de iniciados, juvenis e júniores, nós podemos almejar a ter rotinas de treino um bocadinho mais disruptivas, a trabalhar a sério no aumento de massa muscular, a trabalhar a sério na produção de força máxima, a trabalhar Eduardo, a sério na pegava nessa questão, por causa do histórico que está atrás, e se calhar pegava aqui na questão do Telmo Ruivo, que levanta aqui uma questão interessante para juntar aqui, e perguntava-te de alguma forma se tu entendes que esta interpretação do Telmo em relação a este exercício, que ele acaba por referir como sendo um exercício dispensável no fortalecimento dos isquiotibiais, mesmo em pessoas treinadas, já que pode comprometer bastante a regulação lombar. E a questão que eu coloco aqui é se efetivamente isso poderá acontecer pelo exercício em si ou se efetivamente acontece pelo tal falta de histórico de trabalho e da falta de trabalho que estaria para trás. Qual é a tua opinião em relação a isso? Relativamente à regulação lombar, dados em concreto da literatura
não tenho na minha posse. O que posso dizer é que os estudos que mostram que este exercício tem um efeito positivo na redução do risco de lesão, por intermédio das adaptações que falamos há pouco, sobretudo em populações atléticas, partem do pressuposto que há aqui um equilíbrio de forças razoável entre aquilo que é a cadeia anterior e a cadeia posterior, nomeadamente por responsabilidade dos diretores da espinha. Portanto, a partir do momento em que, do ponto de vista neuromuscular, há as condições mínimas para a realização de um exercício com o peso do próprio corpo, não creio que isso acarte grandes prejuízos. Senão, iríamos estar, por exemplo, a comprometer à partida a execução, pura e simplesmente, de um back squat. Portanto, há muitos exercícios onde podemos colocar a tal relação de custo-benefício. Aliás, em todos os exercícios devemos fazer essa avaliação da relação custo-benefício. Neste em concreto, parece-me evidente que os benefícios superam e muito os custos que possam ser associados. Tenho aqui também uma questão que se pergunta aqui, é sempre difícil responder a isto e mais uma vez penso que a resposta não será uma resposta possível, terá que ser na linha do raciocínio da avaliação e da interpretação e no fator que vamos falar mais à frente, da individualização. Eu perguntava em particular o Oscar Carvalho qual seria o intervalo de repetições e séries... Sim, diz Eduardo. Deixa-me só completar a resposta que estava a dar há pouco relativamente a este estudo, porque me recordei da variação que sugeri há pouco da flexão do tronco, que pode ajudar a dar resposta à questão que o colega colocou. Quando nós, e por resultado da questão do colega, se calhar interessa irmos então ao tal detalhe que eu há pouco disse que era dispensável. Quando eu peço ao atleta para fletir o tronco, aquilo que os estudos de eletromiografia mostram é que há, curiosamente, uma redução do sinal eletromiográfico dos posteriores da coxa, nomeadamente do bíceps femoral e do semitendinoso, mas há um aumento da ativação eletromiográfica do glúteo máximo, porque a partir do momento em que o tronco fleque mais um pouco, o glúteo máximo, entre aspas, vai ter que ajudar o exercício. E, portanto, eu não tendo dados da minha posse do impacto que isso poderá ter nos diretores da espinha, o pedir ao atleta que faça uma flexão do tronco no momento da ação excêntrica pode, e não pode, no caso aqui destes estados de eletromiografia que temos, induz uma maior ativação do glúteo máximo, que por si ajuda a que o atleta possa ter uma amplitude mais significativa e então chegue mais longe em termos de produção de força. E sem a tal sensação de dor lombar que pode eventualmente reportar. Exatamente. Ok. Perguntava aqui então o Oscar qual seria o intervalo de repetições e séries ideal, sabendo que para isto temos sempre muita dificuldade em responder a isto de uma maneira genérica, não é? Mas, por exemplo, no início de um treino, no período transitório, assumindo o início da sessão de treino e de um período transitório, qual seria aqui o ideal ou o valor que poderíamos Se olharmos para as orientações metodológicas de programas como, por exemplo, do FIFA 11+, diríamos que uma série de 3 a 4 reps será o primeiro passo para perceber depois, em termos de curva de recuperação, como é que o atleta reage. E depois a partir daí vamos acrescentando sobretudo número de séries e não tanto número de reps, ou seja, não nos interessa ter uma série de 4 reps que depois passa para uma de 6 ou de 8 ou de 10, interessa-nos dividir isto por séries para que haja mais tempo de recuperação e para garantir que o atleta, sempre que é solicitado neste momento, é capaz de produzir níveis elevados de força excêntrica. E, portanto, a título de exemplo, e é apenas isso, como uma referência, como uma guideline, eu diria que uma série de 3 a 4 reps pode ser o ponto de partida. Outra questão aqui do Ricardo Oliveira, também relacionado com o trabalho de força, pergunta, e portanto neste balanço, sabendo que não existe naturalmente uma resposta acertada, entronca dentro disto, e vamos frisar sempre isto, muito variável de indivíduo para indivíduo também, e para o grupo histórico, no entanto pergunta que a partir de mais ou menos de que idade é que poderia fazer sentido os exercícios de força nos finais das sessões de treino, ou seja, para os nossos atletas treinarem sob fadiga. Eu acho que mais do que a idade aqui é importante perceber o patamar em termos de condição física em que o atleta está. A partir do momento em que ele é capaz de ter um volume interessante de treino e, sobretudo, uma amplitude interessante nos movimentos, portanto, é que é capaz de produzir força em alongamento numa situação de fadiga, independentemente da idade, podemos começar estas rotinas no final da sessão de treino. Podemos ter coisas tão simples como, por exemplo, alongar de forma estática no final do treino. E isso pode ser feito em qualquer idade, ou seja... Entroncava nessa pergunta porque a polémica do alongamento ou não alongamento depende muito do objetivo, ou seja, a tal questão de que o alongamento, se tiver como propósito um trabalho isométrico, pode fazer sentido e faz todo sentido como preparatório para o final do treino. Certo, porque o alongamento estático é muitas vezes interpretado no contexto do final da ação como uma estratégia de recuperação, e a literatura não é de todo clara sobre isso, pelo contrário.
A evidência que existe mostra que o alongamento estático é uma estratégia com pouca robustez para acelerar as curvas de recuperação dos nossos jogadores. Mas, por outro lado, como podemos lhe chamar quase que um exercício em isometria, nós estamos a familiarizar aquele grupo muscular em fadiga com um estímulo que poderá servir como um primeiro passo para aquilo que se chama o training under fatigue, para termos movimentos dinâmicos em regime consciente e até, hipoteticamente, mais tarde em regime ascendente no final da ação de treino, como exemplo que aqui estamos a ter. Portanto, realizar alongamentos estáticos no final da ação de treino pode não ser uma estratégia muito interessante do ponto de vista da recuperação, mas será com certeza uma estratégia interessante como um primeiro passo para que os atletas iniciem as suas rotinas do training under fatigue, do treino sobre fadiga. E, portanto, isso pode ser feito em qualquer idade, não creio que seja uma preocupação muito significativa. Muito bem, vamos avançar mais um bocadinho e temos aqui várias questões e ainda bem, vão sendo respondidas mais, vamos continuar e avançar mais um pouco, que algumas delas poderão entroncar depois já a seguir. Eduardo. Ok. Relativamente aos, isto entronca um bocadinho naquilo em que nós iniciamos esta apresentação, referindo que tínhamos uma plateia muito vasta e muito heterogénea, portanto, há contextos de períodos de transição que são muito diferentes entre todos nós, okay? Portanto, há colegas que trabalham, por exemplo, até ao fim de um ciclo competitivo e depois deixam de contactar com os atletas até ao início da pré-época seguinte. Há colegas que conseguem continuar a trabalhar com os seus atletas durante algum tempo. E, Luís, não sei se queres dar alguns exemplos no âmbito da formação, por exemplo, em que tipicamente temos as férias ali no mês de agosto. Isso pode... Sim, acontece claramente isso e foi um dos propósitos também desta construção conjunta, foi nós irmos de encontro àquilo que poderiam ser as grandes dificuldades que sentem os treinadores, desde logo porque a maior parte dos jovens atletas e tradicionalmente as férias da maior parte da população dão-se em agosto, portanto temos muitos atletas que em idades mais jovens fazem férias e infelizmente alguns séniores também em algumas modalidades vão para férias em pleno agosto e portanto acabamos por ter quebras durante 15 dias ou 3 semanas em pleno agosto e portanto acabamos por ter períodos de transição que podem ser partidos, ou seja, o período transitório que à partida antecederia o período preparatório, que era nesse conceito que estaríamos aqui a falar, ou seja, tínhamos o período de jogos, terminava, havia ali um período de descarga e depois começaríamos o período transitório para depois entrar em preparatório. Neste caso em concreto, em algumas modalidades, em particular no handball, acontece muito isso, portanto termina-se em maio, junho as competições, continua-se a treinar eventualmente durante mais um mês e meio, fazendo um pouco de alguma forma a continuidade ou a manutenção, tentando perder o mínimo das capacidades, portanto do ponto de vista daquilo que é o adquirido ao longo da época e muitas vezes não tendem atenção a alguns destes aspectos e que eram momentos importantíssimos para poder fazer este tipo de trabalho e depois há uma quebra clara de 2, 3 semanas e depois recomeça-se em finais de agosto já numa altura em que não se poderá quase falar de período transitório, falar-se-á de período preparatório porque entretanto entra-se na competição passado um tempo e portanto a maior parte do cenário a nível desportivo diria que em muitas das modalidades é isto que acontece. Portanto nós acabamos por ter que falar aqui um pouco disto, nas estratégias, quer para quem realmente termina a competição e fica parado o tempo todo, quer para quem consegue fazer um período anterior, tem uma paragem a meio e volta a ter um período a seguir. Aquilo que eu acho que é fundamental, acima de tudo e também a nossa realidade é essa, sabemos que muitos destes períodos transitórios são anulados pelo facto dos nossos dirigentes e da nossa falta de formação desportiva em muitos clubes, fazer com que quando termina a competição acabam-se os pagamentos e portanto os treinadores deixam de receber, toda a gente deixa de receber e portanto acabou, ou a malta dá treino de borla, ou então a partir daí as pessoas também com o tempo naturalmente dizem, mas eu também se não recebo não vou continuar aqui a dar treinos que nem um louco e portanto isto é uma escala e eu penso que também é a responsabilidade dos treinadores conseguirem de alguma forma tentar incentivar e mudar estas mentalidades ao nível daquilo que são os dirigentes e as políticas desportivas dos clubes para cada vez mais darem enfoque na importância destes períodos de trabalho, mas para isso é importante também que os treinadores saibam realmente planificar estes momentos e que lhes deem a devida atenção e não seja apenas o momento em que, ok, vamos lá 2 vezes por semana ao clube e estamos só a jogar futebol e a malta vai jogar futebol 2 vezes por semana e mantém-se ali um grupo de amigos, porque isso muitas das vezes também não dá e não transporta a seriedade e a importância para que depois um dirigente do clube sinta que aquele momento de transição é um momento importante para melhorar o que quer que seja, porque efetivamente não se vai competir eventualmente em futebol se eu sou do handball ou outras modalidades em concreto.
Sim, Luís, deixa-me só abrir aqui um parênteses, porque há pouco foram colocadas várias questões e elas vão caindo e depois nem sempre é dito tudo aquilo que se pretende. Eu agora vou-me lembrando de algumas coisas que me parecem ser importantes. A questão que foi colocada, por exemplo, do desconforto lombar no exercício nórdico ou das idades para iniciar as rotinas de treino de força, leva-me, se calhar, a sublinhar e a reforçar aqui o facto de que o critério-chave do treino de força para as idades jovens está na qualidade do movimento e na técnica de execução. Nós facilmente apontamos o dedo quando vemos um miúdo a fazer um agachamento, mas se calhar já não o fazemos quando vemos alguém às cavalitas do colega com um peso igual ou superior e com uma postura mais incorreta. Aquilo que a literatura mostra, do ponto de vista do risco de lesão, sobretudo nas idades jovens, no treino de força em particular, é duas coisas muito interessantes. A primeira é que o risco de lesão no treino de força é muito menor do que na prática de qualquer outra modalidade. Ou seja, há um risco de lesão muito superior a praticar handebol, futebol, voleibol ou basquetebol do que a treinar força. E a segunda questão é que a maioria das lesões decorre de acidentes na sala de musculação, do deixar cair a barra, do deixar cair o peso, do ajustar mal a máquina. E, portanto, decorre de uma supervisão inqualificada ou de uma qualquer desconcentração no momento de treino. E, portanto, a partir do momento em que nós adquirimos estes pressupostos, nós devemos estar relativamente seguros no que diz respeito à eficiência e, passa a redundância, à segurança do treino de força com as crianças e com os jovens. E, portanto, não há que ter receio absolutamente nenhum, porque as vantagens compensam largamente aquilo que são os poucos riscos deste tipo de treino. Relativamente à questão que aqui é colocada e aos diferentes exemplos que o Luís deu, é impossível, obviamente, darmos aqui uma resposta para cada um dos contextos que vocês possam ter, mas parece-me que há aqui 2 ou 3 tópicos que ajudam a que, sendo bem interpretados, possam regular o período de transição em função daquilo que agora vamos ver. Um dos aspectos que vamos ver tem a ver com o treino concorrente, ou seja, com a necessidade que existe nestes períodos de trabalhar força, mas também resistência, e normalmente em regime de alta intensidade, e com a necessidade subsequente de haver uma relação aqui equilibrada entre os momentos de carga e os momentos de recuperação. Então vamos tentar perceber o que é que acontece em momentos de treino concorrente, ou seja, quando há o treino de ambas as capacidades no contexto do mesmo microciclo em regime de alta intensidade, e de que forma é que as variáveis de rendimento respondem a esta manipulação de carga e de período de recuperação. Então, começamos por aqui um exemplo de um estudo que já tem 10 anos, portanto, um estudo do Del Wong, de 2010, de treino concorrente durante a pré-época no futebol, ou seja, um grupo experimental em que, para além do treino regular de campo, tinha uma sessão de treino de resistência de alta intensidade e uma sessão de treino de força de alta intensidade, no mesmo microciclo. E aquilo que se verificou no final das 8 semanas da pré-época foi que existia um aumento mais interessante em todas as variáveis que vocês aqui veem elencadas na tabela, em impulsão vertical, velocidade de remate, sprint 10 metros, 30, yo-yo, maximal aerobic speed. Todas estas variáveis tiveram uma melhoria mais interessante no grupo experimental do que no controle, e isto aconteceu porquê? Sobretudo porque durante os períodos pré-competitivos, e em particular aquilo que nós estamos a ver, durante os períodos de transição, há uma facilidade maior de manipular os momentos de carga e os momentos de recuperação, os momentos de load e os momentos de unload. E a partir do momento em que isto é respeitado, em que damos tempo para que haja supercompensação, para que haja adaptação e melhoria da referida capacidade, aumentamos e muito a probabilidade de sucesso em programas de treino que implicam esta abordagem mais concorrente. Outra coisa que a literatura diz é que esta abordagem concorrente também não pode demorar muito no tempo, ou seja, sempre que ultrapassamos as 8, 10 semanas, incorremos no risco de que estas adaptações possam ser conflituosas e haja uma diminuição dos perfis físicos. Portanto, isto é especificamente para usar em blocos de treino, e o período de transição não deixa de ser um bloco, e temos que prestar muita atenção, então, aos momentos de unload, aos momentos de recuperação. A próxima questão que se coloca é de que forma é que esses momentos de unload, de recuperação, interferem positivamente na adaptação das diferentes variáveis. E independentemente da modalidade que vocês possam ter em consideração, e aqui mais com foco nos jogos desportivos coletivos, aquilo que está demonstrado neste gráfico aqui, de uma forma muito simples de interpretar, é que sempre que há um período de taper, ou seja, sempre que se reduz o volume e não a intensidade, e aqui em termos de janelas percentuais, os valores variam muito em função do estudo a que nos estamos a referir,
há uma evolução positiva das diferentes variáveis. Temos, por exemplo, aqui uma melhoria da força máxima, força submáxima, temos melhoria da capacidade de corrida com mudança de direção, do VO2 e da capacidade de repetir sprints. Portanto, aquilo que parece evidente é, e eu coloquei aqui esta imagem para dar esta analogia, quando tiramos o pé do acelerador, na sequência de um período de treino onde há maior incidência sobre estas capacidades que aqui estão, há tipicamente uma maior probabilidade de aumentar essas mesmas capacidades. A outra questão que se coloca e que pode ajudar a responder a cada um dos contextos que vocês têm nos períodos de transição é qual é o tempo de unload, portanto, de redução do volume e manutenção de intensidade mais adequado para potenciarmos o desenvolvimento de cada uma destas variáveis. Então temos um exemplo de um estudo muito interessante no REIBI, 2017, em que após uma pré-época de treino concorrente, com treino de resistência de alta intensidade, com treino de força de alta intensidade, verificou-se que, por exemplo, a capacidade para repetir sprints melhorou no momento imediatamente após a pré-época. Mas, por exemplo, a capacidade de sprint linear de 30 metros verificou-se sobretudo após 1 a 2 semanas do final da pré-época. E a capacidade de produção de força máxima verificou-se 2 semanas após. Ou seja, é verdade que após as fases de taper, de unload, há um aumento interessante nestas capacidades, mas também é verdade que temos que ter em consideração as janelas temporais mais adequadas, e isto é apenas aqui uma referência. O que é que vocês têm que fazer no terreno? Atentar às respostas individuais que cada jogador tem. Eles não vão responder todos em 2 semanas para os 30 metros, nem para a força máxima, nem vão responder todos numa semana para os sprints repetidos, como é lógico, não é? Mas é um ponto de início, um ponto de referência para termos em consideração e, em função da monitorização que se faça depois, ter o contexto mais adequado a cada uma das nossas realidades. E, finalmente, porventura, o aspecto mais importante de toda esta conversa que tivemos hoje tem a ver com a individualidade. Ou seja, tudo o que falámos aqui não representa, nem de perto nem de longe, uma receita que possa ser aplicada nem a todos os contextos, nem a todos os atletas, nem a todos os sujeitos, por exemplo, da mesma equipa. Ok? Nós somos todos diferentes, respondemos todos de forma diferente, existem orientações, como é lógico, mas devemos ter a responsabilidade de avaliar e monitorizar individualmente os nossos jogadores para perceber quais são as estratégias mais adequadas a cada um deles. E no que diz respeito à individualidade, nós optamos por colocar aqui 2 ou 3 tópicos que nos parecem ser relevantes. Um dos tópicos tem a ver com a idade. Okay? Já houve algumas questões hoje nesse sentido, relativamente à idade. E o que é importante referir aqui relativamente à idade? Há um fenómeno que vocês conhecem como pico de crescimento, o peak rate velocity, que é um momento onde há um aumento significativo maturacional dos sujeitos, em que tipicamente nos rapazes há um despertar neuromuscular, há uma curva ascendente relativamente à função neuromuscular, nas raparigas é um comportamento mais linear, e isso é um constrangimento que já vamos ver daqui a pouco. Mas o que é que acontece quando existe este pico de crescimento? Os miúdos têm muita dificuldade em lidar com a própria percepção do seu corpo, com o controle do centro de gravidade, com os aspectos coordenativos de saltos com contramovimentos, com recepções ao solo, com mudança de direção. E há até estudos muito interessantes que mostram que, por exemplo, nas janelas de 14, 15, 16 anos, os programas de treino de pliometria não parecem ter um efeito assim tão interessante quanto isso. Isso é algo que é perfeitamente natural. Nós temos que compreender que quando isto acontece, não é porque a nossa metodologia de treino está errada ou porque o atleta não está aplicado na tarefa. Não, é o resultado normal de uma fase de adaptação a uma nova realidade, a uma nova percepção corporal e que exige algum tempo de adaptação. Há, curiosamente, um estudo que mostra que a resposta aos programas de pliometria é mais significativa antes deste intervalo de idades e após este intervalo de idades. Portanto, antes do pico de crescimento e após o pico de crescimento. Este é o primeiro aspecto relacionado com a idade. O segundo aspecto, que é relacionado com a idade, mas também com o facto de estarmos a trabalhar com atletas de sexo masculino ou feminino, tem a ver então com o tal despertar neuromuscular que eu referi há pouco. Vocês têm aqui 2 gráficos. O gráfico de cima mostra a evolução da capacidade de produção de força na extensão do joelho, rapazes com a linha mais escura e raparigas com a linha mais clara. E em baixo, exatamente a mesma coisa, mas relativamente à flexão do joelho, aos isquiotibiais. E o que é que se verifica aqui? Se olharmos aqui para esta janela dos 12 aos 14 anos, verificamos que, por exemplo, há aqui um aumento, ainda que ligeiro,
da capacidade dos quadricípedes produzirem força. Porque é que os quadricípedes naturalmente continuam a produzir força ao longo dos anos? Porque são um músculo antigravidade. Nós usamos para andar, para correr, para saltar, para subir escadas. Mas os isquiotibiais, sobretudo no sexo feminino, apresentam aqui uma fase de platô, de estagnação da produção de força, perto dos 12, 13, 14 anos. E isso é um problema. É um problema face àquilo que falámos anteriormente. É um problema porque, por exemplo, em termos de risco de lesão do cruzado anterior, há literatura que mostra, no âmbito do basquetebol e do handebol, que podemos ter uma taxa de incidência 2 a 4 vezes superior no sexo feminino, por questões anatómicas de alinhamento do fémur, por incapacidade que os isquiotibiais têm de impedir o avanço da tíbia. E aqui, aquilo que verificamos é que, naturalmente, esse aumento de força não ocorre. Qual é a nossa responsabilidade? Em ambos os sexos, como é lógico, mas sobretudo no sexo feminino, ter muito cuidado, muita atenção e utilizar os períodos preparatórios nestas idades para aumentar a capacidade que os isquiotibiais têm para produzir força e, sobretudo, em contexto excêntrico. Isto ajuda também a responder um pouco às questões que foram colocando de qual é a idade certa para começar, okay? E aqui tem mais um argumento a favor das idades jovens e, portanto, juntando tudo isto e atentando não apenas à individualidade em função da modalidade ou da equipa, também em função do sexo, ter em consideração que todos estes aspectos podem ter, não é podem, têm uma influência determinante naquilo que é ou que são os desenhos dos diferentes programas de treino. Luís, acho que é tudo. Acho que podemos entrar temos agora aqui, sim, entramos em discussão, entramos em conversa, entramos em conjunto de questões que temos aqui. Algumas foram guardadas desde o início porque se referenciam um pouco mais a toda esta apresentação. Depois temos algumas questões mais particulares, acima de tudo, do ponto de vista daquilo que é o período de transição. O Carlos Gomes pergunta, naturalmente, que no período de transição, com a diminuição de volume de treino, diminuição da intensidade, diminuição das sessões de treino, será que isto permite a continuidade da forma? Obviamente já aquele primeiro slide que nós mostrávamos dos diferentes cenários mostrava que efetivamente havia uma redução se nada for feito, não é? O critério-chave passa pela manutenção da intensidade. Exatamente, manutenção da intensidade, mas a questão que se colocava aqui era, será ideal então tornar o período transitório mais prolongado, porque naturalmente poderá evitar mais lesões e os jogadores manterem uma plataforma de rendimento mais uniforme? Era a pergunta que ele colocou. Certo, se não tivéssemos os constrangimentos dos calendários e dos compromissos mais logísticos, se é que podemos chamar, das diferentes ligas, sim, mas é tudo também uma questão de contexto esportivo. A expressão de off-season, que é uma expressão norte-americana, decorre muito daqueles períodos muito alargados de tempo que temos, por exemplo, numa NBA ou numa NFL, em que as equipas têm meses de preparação para a próxima época. Portanto, esses meses constituem-se efetivamente como uma janela de oportunidade brutal para que haja um aumento significativo dos perfis físicos que permitam depois que eles possam ter um calendário competitivo altamente congestionado, como conhecemos, e cujo sucesso e o risco de lesão dependem sobretudo daquilo que é feito durante esse mesmo período de transição. Eu diria que em termos de conversa também nossa, poderíamos eventualmente, na maior parte dos cenários em que poderá não haver uma equipa multidisciplinar, apesar de nós não queremos tanto focar aqui essa perspectiva, porque somos totalmente apologistas de que efetivamente temos que trabalhar cada vez mais com vários especialistas, mesmo que o clube não tenha a capacidade de ter um preparador físico para aquele escalão ou alguém da área especificamente para aquele escalão. Eu penso que temos que cada vez mais tentar encontrar algumas soluções que já pelo menos a nível do handball já se começam a ver, que é a partilha de alguns especialistas por diferentes clubes. Naturalmente temos que abrir um pouco mais esta perspectiva e não fechar tanto o processo, e se estivermos a falar então de escalões de formação, mais sentido faz, porque naturalmente nós estamos a falar em exigência de calendário competitivo e de competição altíssima para jogar por taças. Estamos a falar de formação e nesse sentido pode fazer muito sentido utilizarmos um especialista que possa trabalhar por vários clubes, e portanto é uma sugestão, de alguma forma 2, 3 clubes mais próximos se juntarem e tentarem que um especialista trabalhe com os seus atletas e com os seus portanto, jogadores, para poder tentar potenciar isto. Por outro lado, também dar aqui também uma nota, e neste caso em particular estamos à vontade porque eu e o Eduardo temos uma relação que também nasceu daí, ou seja, da abertura das instituições de ensino superior
muitas das vezes para utilizarem investigação, procuram equipas e procuram condições e treinadores que estejam receptivos a essa entrada nas diferentes equipas, e portanto nós desenvolvemos aqui há uns anos um estudo interessantíssimo na área do treino da força, em pleno período competitivo, com uma equipa sénior, neste caso, mas poderia ter sido com um trabalho de formação, e desenvolvemos em parceria, portanto, com o clube, que não tínhamos recursos, e foi uma forma que nós tivemos também de avaliar os nossos atletas e ter acesso a isso. Portanto, deixamos aqui também essa pista naquilo que é a relação que pode ser estabelecida, quando muitas das vezes nós como treinadores é mais fácil dizermos que não temos dinheiro, que não há condições, mas existem aqui algumas estratégias para tentarmos melhorar essa questão, certo, Eduardo? Certo. Temos aqui o Bernardo Costa, que pergunta, a nível de preparação física e nos índices, pensando do ponto de vista mais analítico, se é preferível que o atleta realize circuitos abertos ou circuitos fechados? Circuitos abertos, como assim? Pois, eu também não percebi bem a questão, não sei se ao abertos referenciar-se com circuitos que possam ser modificados ou circuitos fechados com exercícios sempre standard. Penso que se for esse o caso, Eduardo, acho que serás a favor da variabilidade, de alguma variabilidade, até pela variabilidade do estímulo, mas sim, por um lado sim, ou seja, esse contexto aberto vai permitir uma variabilidade superior, mas no momento em que eu tenho alguma urgência em induzir uma determinada adaptação e necessitar de blocos mais controlados e de uma monitorização mais individualizada de momentos de alta intensidade, então os contextos mais fechados irão permitir um controle mais rigoroso. Se eu comparar um jogo reduzido com um exercício de sprints repetidos ou com qualquer modelo IT, eu tenho uma avaliação, uma monitorização individualizada muito mais rigorosa no contexto fechado do que no contexto aberto, onde a partir do momento em que há jogo, o perfil de atividade externa é diferenciado entre todos os jogadores. Portanto, ganhamos a variabilidade por um lado, mas podemos perder esse rigor no controle individual das tarefas que temos que os jogadores desempenham. Portanto, é tudo uma questão de contextualização e não de dar mais ou menos importância a um modelo ou outro. Ok, eu entretanto sugeria, pronto, estão aqui os nossos contactos em baixo também, de alguma questão que queiram colocar a posteriori, só porque vamos encerrar aqui a partilha do ecrã para podermos aparecer aqui em outro formato e estavam-nos a pedir aqui exatamente. Portanto, continuamos aqui com algumas questões em aberto, ou seja, o Alexandre Almeida coloca aqui uma questão, realizando o trabalho de reforço no período transitório dos músculos antagonistas da ação principal da modalidade, como os manter fora do período transitório, ou seja, se não deveria ser feito ao longo da época, sim, já foi falado que deve ser feito ao longo da época e de alguma forma, dependendo também do histórico que vem, sempre articulado com o treinador, como é óbvio, com aquilo que será o trabalho, nós não queríamos se calhar entrar muito pelo trabalho da época e pelo período preparatório, o período competitivo, mas podemos aqui dar portanto uma chega, não é, Eduardo? Em relação a isso, é óbvio que este é um período por excelência, digamos assim, mas que... Sim. O período de transição é obviamente um período por excelência, número um, porque as adaptações, por exemplo, em termos de, não tanto de aumento de força máxima, mas, por exemplo, de força excêntrica e de massa muscular, são lentas no tempo. Portanto, se eu preciso de tempo para que elas sejam significativas, o período de transição é a melhor janela para fazer. Por outro lado, como o Luís já hoje referiu, sempre que eu utilizo uma estratégia deste género, há uma interferência aguda e negativa na performance em contexto de treino. Isto é muito mais facilmente manipulável num contexto de transição do que no período competitivo. Portanto, aquilo que se pretende é que estes problemas sejam resolvidos, na sua maioria, durante o período de transição, e depois que haja uma lógica de manutenção durante o período competitivo, que terá que ser articulada dentro do microciclo em função do calendário. Por exemplo, se eu jogar 2 vezes por semana, sábado, quarta, sábado, e aqui estou a olhar mais para a modalidade do futebol, que é onde há mais dados sobre isto, torna-se bastante complicado, por exemplo, ter rotinas de treino de força excêntrica. Porquê? Porque o próprio jogo já me dá essas ações. Sempre que o atleta percorre uma distância de alta intensidade, está a realizar força excêntrica dos isquiotibiais. Então a prioridade passa por não incidir nesse mesmo foco durante a semana, mas sim dar tempo de recuperação para o jogo seguinte. É um aspecto muito importante para reduzir a exclusão. Mas se eu tiver vamos lhe chamar um calendário mais padrão de um jogo por semana, posso e devo fazê-lo pelo menos uma vez por semana. Não é preciso um volume muito significativo. Nós temos rotinas de treino de equipas de elite que são públicas, que estão em artigos publicados, em que estamos a falar de 2 ou 3 exercícios, por exemplo, o exercício nórdico, o exercício deadlift e o Copenhagen, por exemplo. Estamos a falar de 2 a 3 séries, de 4 ou 5 reps, uma vez por semana.
ok? E depois isto pode ser enquadrado dentro da semana de treino em função do desenho que o próprio treinador dá às sessões de treino. Há atletas que lidam muito bem com estes momentos até no MD+1. Por exemplo, jogaram domingo e há atletas que fazem na perfeição na segunda-feira, e isso ajuda a que eles cheguem ao jogo seguinte num patamar de desconforto e percepção de dor inferiores, porque muitas vezes passa-se a ideia de fazer isto a meio do microciclo pode ser a melhor estratégia, e em alguns casos é, mas para alguns atletas fazer isto, por exemplo, à quarta-feira, faz com que eles cheguem à sexta-feira com uma percepção de dor ainda significativa, com uma percepção de desconforto ainda significativa. E, portanto, isso é tudo aquilo que não queremos para o momento de jogo. E, por isso, a individualização destas curvas de recuperação, ou a monitorização destas curvas de recuperação, é determinante para perceber quais os momentos mais adequados para incluir este tipo de rotinas durante o período competitivo. Agora, é ponto assente que é necessário manter estas rotinas durante o período competitivo. Certo, essencialmente aqui também levantava aqui a questão, ou seja, que muitas das vezes acontece ou pode acontecer em algumas modalidades, como é o caso, por exemplo, de atletas que acabam de fazer a sua preparação física completamente fora dos clubes, ou seja, dentro daquilo que é o trabalho de preparação fora dos clubes, seria de todo fundamental, na tua opinião, como é óbvio, que os treinadores tivessem acesso ao tipo de trabalho que é feito e que os próprios preparadores físicos que estão a trabalhar com esses atletas pudessem também naturalmente conhecer aquilo que é o trabalho do treinador, sob pena de estarmos aqui a comprometer uma das partes ou colocarmos o atleta em risco, correto? Eu agora estou-me a ver aqui num pub, num bar, não sei o que é que aconteceu. Estás agora, acabaste de entrar agora num cenário. Ainda não saí da frente do computador, ainda não cenário fui, diferente. ainda não fui celebrado. Puseste aí um fundo novo, não? Mas não, foi o anfitrião, não sei quem será o anfitrião. Foi o anfitrião. Ok. Deixa-me lá ver se eu consigo tirar isto aqui. Já está direito, não sei. Estás sem? Ok, já está. Ok. Sim, essa questão que colocas é muito importante, porque obviamente que há jogadores, até durante o período de transição, por exemplo, que recorrem, entre aspas, a serviços externos, e o mesmo acontece até em alguns momentos de pausa durante o ciclo competitivo, e é muito importante que as equipas técnicas tenham conhecimento do trabalho que é feito neste âmbito, para que exista uma articulação e coerência entre aquilo que está a ser feito no clube e aquilo que pode estar a ser feito numa perspectiva mais particular, por exemplo, como PT ou como preparador físico. A partir do momento em que essa comunicação existe e em que há consonância de estratégias, não me parece que seja um problema. O problema coloca-se precisamente quando há uma quebra de comunicação entre esses contextos, e depois naturalmente a equipa técnica, quando recebe o atleta, recebe com um perfil que é desconhecido em função daquilo que ele fez anteriormente, e depois obviamente que a gestão do processo de treino torna-se um bocadinho mais complicada. Okay. Uma questão também aqui importante colocada aqui relativamente se há alguma sugestão, considerando uma modalidade desportiva como a ginástica acrobática, de como poderemos contornar a especificidade inerente à modalidade, sabendo que o alto impacto está presente durante a maioria da parte fundamental do treino e desde jovens atletas a partir dos 5 anos, ou seja, desde crianças, basicamente isto está. Se existe de alguma forma, como prevenir a longo prazo algumas das lesões daqui provenientes. Portanto, eu adoraria responder essa questão, mas não tenho qualificação para o fazer. O que eu posso dizer é que há alguns estudos que mostram, e eu tenho que confessar que não estou muito por dentro da área, portanto não sei se estarei desatualizado ao dizer isto, mas parece-me que a especialização precoce não é a melhor solução no que diz respeito ao risco de lesão em idades mais avançadas. Ou seja, há alguns estudos que mostram que, quer do ponto de vista do risco de lesão, quer do repertório motor, que é conveniente que as crianças tenham possibilidade de experienciar diferentes contextos durante o seu processo de preparação desportiva a longo prazo. Mas em particular no âmbito da ginástica acrobática, eu peço imensa desculpa, mas não tenho conhecimento nem competência para responder a essa questão. Diríamos aqui, se formos buscar só a questão do impacto de jovens que têm que fazer treino com alto impacto desde, Sim, a questão do desde impacto pequenos, é evidente. Que tipo de trabalho poderiam prever, portanto, poderemos entroncar aqui novamente Sim, com portanto, a importância do trabalho de força e a importância certo, do trabalho. isso leva-nos um bocadinho àquele raciocínio que muitas vezes é tido a partir do momento em que o atleta entra numa modalidade, seja ginástica, seja futebol, seja handball, assume-se em determinado momento que e quando isto acontece, já é positivo, assume-se em determinado momento que é importante que ele comece com rotinas de treino de força, porque isso será importante para o seu rendimento e será importante para reduzir o risco de lesão.
Eu diria que provavelmente nós temos que inverter esta pirâmide. Ou seja, nós teríamos que ter uma reflexão muito profunda no sentido de perceber que para ele ser ginasta, para ele ser futebolista, para ele ser handbolista, antes disso, há pressupostos que são indispensáveis. E o treino de força assume-se com um deles. Portanto, quer do ponto de vista da técnica de execução, quer do ponto de vista da capacidade para realizar ações, como por exemplo de alto impacto, se não houver uma estrutura neuromuscular de suporte, evidentemente que a exclusão está sempre superior. E, portanto, eu diria que é importante, mesmo em idades jovens, começarmos com rotinas muito claras de aprendizagem técnica, por exemplo, dos movimentos de recepção ao solo, das mudanças de direção, de trabalho das estruturas musculares que são importantes para reduzir ao máximo o impacto dessas mesmas ações, e são muitas, desde o glúteo médio, a posterior da coxa, a glúteo máximo, a força excêntrica dos flexores de plantares, por exemplo, que é um critério de risco nas entorses, por exemplo, no futebol. Exatamente, da atividade tática. Portanto, estes aspectos devem ser tidos em consideração e devem fazer parte de um bolo, de uma rotina de treino de força que deve anteceder esses momentos e não ser uma consequência de. Ou seja, entraríamos aqui exatamente na questão que levantavas há bocado, não é? Eventualmente quebrar alguns tabus entre pegar um atleta jovem, pegar numa barra que é muito agressivo, mas depois lá está, colocar um colega às cavalitas ou até fazer saltos por cima de barreiras de 30, 40 centímetros em que vamos multiplicar isso pelo peso corporal, mais o impacto todo com técnica deficitária na recepção ao solo, estamos aí a ser muito mais agressivos sobre toda essa estrutura. Embora baseados em modelos teóricos, mas aquilo que é sugerido é que para começarmos com atividades de alto impacto, por exemplo com drop jumps, aquilo que é sugerido é que os atletas tenham a capacidade, por exemplo, no agachamento, de realizarem uma repetição com 1,5 a 2 vezes o seu peso corporal. Portanto, se estamos a falar de um miúdo que pese 60 kg, aquilo que estamos a falar é de uma capacidade de fazer uma RM com 120 kg. E, portanto, é preciso refletir se, de facto, do ponto de vista neuromuscular, eles têm essa capacidade e, se não a têm, ter em consideração que estamos obrigatoriamente a colocá-los no cenário de risco. Quando essa repetição é sistemática, como é óbvio, não é? Quando essa atividade é sistemática no tempo. Evidente. Temos aqui uma questão do Pedro Feliz que pergunta se os alongamentos estáticos devem ser só realizados no final do treino. Penso que vamos responder novamente, depende do objetivo e depende do que é que se lhe sucede, mas do ponto de vista daquilo que é o comprometimento, poderá ter a ver eventualmente com, se a pergunta for do ponto de vista do treino, poderá ter a ver com eventualmente algum reporte das perdas de força após alongamentos estáticos, correto, Eduardo? Sim, ou seja, não deixa de ser um momento de agressão mecânica, o alongamento estático, em isometria, e, portanto, não é de toda a estratégia mais recomendada no final do treino. Mas é preciso ter em consideração aqui a lógica do bom senso. E qual é a lógica do bom senso? Aqui desculpa, Eduardo, percebeste, era no início do treino? Não precisa ser no início ou no final, mas podemos falar de ambos os momentos, sem problema nenhum. Não sei se a questão é relativamente ao início ou ao final. Deixa-me só ver aqui, já agora. Mas podemos falar de ambos os momentos, sem problema. É isso. Pronto. Então, relativamente ao início da ação de treino, perguntava se devia ser só no final. O Pedro Feliz perguntava os alongamentos estáticos só no final, certo? Então vamos começar pelo final. O alongamento estático no final da ação de treino não é uma estratégia muito interessante para efeitos de recuperação. Isso é relativamente evidente na literatura. Mas temos que ter sempre presente aquilo que eu estava a dizer, temos que ter sempre presente o bom senso. Qual é o bom senso? É o de compreender que isto só acontece, ou seja, o efeito do alongamento estático apenas é contraproducente, sobretudo quando as sessões de treino são de alta intensidade e o alongamento é feito com amplitude significativa. Ok? Portanto, vamos imaginar o exemplo daquele atleta que levanta a perna e está lá durante 20 segundos a alongar e a forçar o movimento em amplitude. Que não se aplica na maior parte dos nossos atletas que vão para a conversa e estão ali. Ou seja, isso é contraproducente relativamente à recuperação. Mas em 90% dos casos, aquilo que acontece é que há um alongamento até um pouco desleixado, não é? Mais de descontração e desligar a ficha no final da ação de treino. E se isso, em termos de mindset, for uma rotina com a qual o jogador está confortável, sabemos que do ponto de vista fisiológico não há de ter uma interferência significativa. É literalmente trivial. E, portanto, se ele tem essa rotina, desde que não abuse na amplitude, desde que não abuse no tempo do alongamento, para efeitos de recuperação isso não é um problema. Portanto, diríamos é que temos que chamar a atenção àqueles jogadores que têm uma rotina de muito tempo e de amplitude significativa no final da ação de treino. Pode não ser uma estratégia interessante do ponto de vista da recuperação. Pode ser uma estratégia interessante como um primeiro passo para o treino em fadiga. Okay?
Se formos à parte inicial do treino, Eduardo. Se formos à parte inicial do treino, mais uma vez, aquilo que a literatura também diz é que o alongamento estático parece ter um efeito trivial na performance. E quando ele é realizado durante muito tempo, e aqui há muito tempo estamos a falar quase acima de 1 minuto, portanto, mais uma vez é um cenário que nós não vemos regularmente, ele pode ter um efeito negativo na produção de força. Portanto, imaginem que tem um atleta que está a alongar durante 10 ou 15 minutos, antes do jogo ou no início do treino, isso aumentará em muita probabilidade de diminuir a capacidade para produzir força. E se ele diminuir a capacidade para produzir força, diminui a capacidade de salto, diminui a capacidade de sprint. Portanto, é algo que nós não queremos. Mas vamos novamente à lógica do bom senso. Se o alongamento for feito com uma duração reduzida, 10, 15 segundos que seja, não há relatos na literatura de efeitos negativos de forma significativa na performance. Portanto, novamente, os efeitos são triviais e, inclusivamente, podem usar o alongamento estático 5 ou 6 segundos num determinado grupo muscular que precede o alongamento dinâmico. E, portanto, desse ponto de vista, também não me parece que tenhamos que ter uma perspectiva radical de eliminar o alongamento no início do treino ou de eliminar o alongamento no final do treino, se o conseguimos contextualizar e ajustar àquilo que é a rotina e uma percepção de conforto que o próprio atleta possa ter. Se eu souber de antemão, do ponto de vista físico e fisiológico, isso não interfere de forma negativa, então temos que chegar aqui a um compromisso entre aquilo que a ciência nos diz e aquilo que o atleta percebe como sendo a sua zona de conforto. Vamos aproveitar esta questão e esta temática para, já que estamos a falar da questão do alongamento estático sendo realmente não sendo estratégia de recuperação, o Luís Varela coloca-nos aqui uma questão interessante, que é, do ponto de vista da recuperação, então, no final da sessão de treino, o que é que poderá ser utilizado como estratégia de recuperação? Pergunta, corrida ligeira, alongamentos dinâmicos, crioterapia, qual a estratégia que poderá ser considerada ideal, sendo que voltamos à individualidade, não é? Mas certo. Essa pergunta exigiria uma resposta altamente complexa porque há 1001 estratégias de recuperação reportadas na literatura, mas na verdade não há um consenso absoluto em nenhuma delas. Vamos tentar perceber quais é que têm maior robustez do ponto de vista da recuperação da capacidade para produzir esforços de alta intensidade. Okay? Há 2 premissas que temos que respeitar sempre, e sem falar sobre essas premissas não interessa estar a falar de outras, que têm a ver com o sono, okay? Portanto, repouso, sono e com a alimentação. Esses são os pilares essenciais de recuperação. Ou seja, imaginem que estamos a falar de um momento competitivo, de um jogo que acaba às 10 da noite ou às 11 da noite. Eu até tenho uma série de estudos que me mostram que poderia utilizar a estratégia A, B, C ou D para acelerar a recuperação. Mas se do ponto de vista logístico isso implicar que o atleta tenha uma refeição mais tardia, se deite mais tarde e se comprometa a sua recuperação, então eu vou à prioridade. E a prioridade é reposição energética o mais cedo possível e tempo de qualidade de sono. Relativamente às estratégias que podemos ter como estratégias, entre aspas, auxiliares na recuperação. Podemos falar de recuperação ativa, isso pode ter corrida, pode ter o pedalar em cicloergómetro, podemos falar de banhos frios, podemos falar de alongamentos estáticos, podemos falar de vestuário de compressão, podemos falar de eletroestimulação, podemos falar de massagens, enfim, há uma série de estratégias que podem ser usadas. Eu vou simplificar ao máximo este raciocínio e, portanto, simplificando vou ser redutor na resposta, mas diria que as 2 estratégias que têm mais evidência na literatura, além das prioridades que vimos, são os banhos frios, okay, ou a crioterapia, e aqui os protocolos normalmente rondam tempos de duração 10, 11, 12 minutos, 10, 11, 12 graus, depois banhos de contraste, entrar, sair, com temperatura neutra, com temperatura mais baixa. Há aqui uma série de protocolos e, no geral, todos eles parecem ter um efeito positivo na recuperação da capacidade para realizar esforços de alta intensidade, mas, por outro lado, os banhos frios, por exemplo, quer seja de corpo inteiro, quer seja de imersão da crista ilíaca para baixo, parecem ter uma influência negativa no que diz respeito às adaptações neuromusculares, ou seja, durante o período de transição, que é onde eu estou focado em aumentar a massa muscular, em aumentar a produção de força, aumentar a taxa de produção de força. Se eu sistematicamente utilizo o frio no pós-treino, estou a interferir com as adaptações que se pretendem como resultado dessas mesmas sessões. Portanto, não é uma boa estratégia utilizar sistematicamente os banhos frios durante os períodos de transição, porque eles podem comprometer as adaptações neuromusculares. Durante o período competitivo, por exemplo, em momentos mais congestionados, podem usar sem qualquer tipo de problema, mas, mais uma vez, tendo em consideração as respostas individuais que cada jogador tem.
tem que monitorizar quais as variáveis que recuperam mais rapidamente, quais as variáveis de performance que mais beneficiam desse momento, quais os protocolos de frio ou de contraste que melhor resultam para aquele atleta ou para aquele conjunto de atletas e tomar essa decisão. Outra estratégia que parece ter um efeito muito positivo e que a maioria dos atletas reporta como sendo algo que lhes faz falta no momento do pós-jogo, que é a massagem. O problema da massagem é que tem uma abordagem muito heterogénea, ou seja, vai depender muito da técnica de quem o faz, quer da intensidade, quer da duração. Eu não sou especialista em massagem, mas facilmente percebemos que, dependendo de terceiros, que a técnica de execução pode, evidentemente, influenciar aquilo que é ou não a recuperação. Há alguns estudos que mostram recuperação de marcadores de fadiga, de marcadores bioquímicos, como a ACK. A maioria deles mostra uma recuperação dos valores de percepção de dor e de desconforto, o que só por si já é positivo. Isso acontece também com o frio e acontece também, por exemplo, com o vestuário de compressão, com as meias de compressão. Também há muitas dúvidas relativamente ao seu efeito na performance, mas é relativamente consensual que, em termos de percepção de desconforto, que o vestuário de compressão tem um efeito positivo. Portanto, mais uma vez aqui, do ponto de vista do treinador, aquilo que se acaba por configurar como fundamental acaba por ser o bem-estar, entre aspas, dos atletas, e sendo situações que não prejudiquem, como falamos no alongamento estático, sendo situações que não prejudiquem a performance de uma maneira geral, o ideal aqui será sempre atendermos àquilo que são os gostos, digamos assim, do próprio atleta, não é? Tendo sempre em consideração que não está a penalizar o rendimento. Eu iria agora pegar aqui em alguma questão. E não nos esquecendo muito que as unidades de treino que se seguem, elas próprias constituem-se como unidades de treino de recuperação, e, portanto, a carga que eu prescrevo nessas unidades de treino vai ter um peso também significativo sobre essas curvas. Por isso, não interessa estarmos a usar as estratégias XPTO reportadas pela literatura se depois cometermos erros do ponto de vista metodológico quando prescrevemos carga nos treinos. Principalmente se a dinâmica for sempre igual ao longo de toda a semana e se não houver aqui uma alternância entre aquilo que é o tipo de solicitação, não é? Eu pegava aqui se calhar na questão do Joaquim Gonçalves e aproveito para antecipar já, apesar de ainda estarmos a 8, 9 minutos de terminar, aproveito para pedir já desculpa a muitas questões que vão ficar por responder, porque, Eduardo, estávamos com algum receio. Eu penso que podíamos ter fechado no segundo slide e fechávamos no segundo slide mesmo e tínhamos ficado a conversar e respondíamos a estas questões todas. Assim não vamos conseguir responder, portanto pedindo já desculpa, vou atalhar. Joaquim Gonçalves, o Quito, pergunta-nos, nesta época da Primeira Liga de Futsal, que terminou para a maioria das equipas em abril e vai iniciar em finais de agosto, e depois ainda existe um Mundial e a competição vai iniciar em outubro. Além disso, há atletas que mudam de clubes, a maioria são também estrangeiros, vão passar férias aos seus países, não é? Portanto, a questão que ele coloca é como contextualizar este período de transição, sendo altamente que nós... complexa essa questão, porque automaticamente que há muitos e contextos diferenciados, não é? Ou seja, aqui provavelmente estaremos perante um treinador que terá que socorrer-se do trabalho individualizado ainda mais do que todos os outros. Certo, mas se olharmos para o exemplo que o Joaquim dá de alguns atletas que terminaram em abril e, portanto, iniciam a competição agora em agosto, estamos a falar de um período de 4 transição meses. Que verdadeiramente é uma janela de oportunidade. E, portanto, digamos que há aqui tempo de sobra para, quer do ponto de vista da força, quer do ponto de vista da resistência, quer do ponto de vista técnico-tático, para resolver aqui muitos dos problemas que depois, durante o período competitivo, se tornam complicados. Espero que muitas das coisas que tínhamos hoje discutido possam ser úteis, mas é muito difícil responder a uma questão que em si mesmo representa aqui muitos contextos e muitos... Ou seja, aqui mais uma vez iria de acordo com as necessidades de cada um destes atletas, do seu contexto, de acordo com as necessidades que ele tem, escolher efetivamente as estratégias que melhor se adequam a cada um e prescrever o trabalho feito à distância, não é? Será no fundo a oportunidade, uma vez que não há contacto direto com o atleta. Temos aqui a questão da Raquel, que nos coloca uma questão, provavelmente lá está mais uma modalidade individual, que fala de um contexto num grupo de competição existindo vários escalões etários, ou seja, desde infantis até séniores, se considera pertinente num período transitório, por exemplo, utilizar a multidisciplinaridade motora como forma de minimizar a perda da performance. Sim, essa variabilidade é fundamental em todas as idades e sobretudo nas idades jovens. E podemos dar exemplos muito específicos. Podemos começar com uma perspectiva mais abstrata e dizer que
nas idades jovens e no longo prazo, aquilo que se pretende é que eles tenham a experiência de realizar padrões de movimento diferenciados, as tais questões de puxar ou empurrar, ou saltar ou rodar, e dentro de cada uma destas categorias deles terem também diferentes experiências motoras, ou seja, eu não preciso de empurrar sempre da mesma forma, eu não preciso de puxar sempre da mesma forma. Eu posso empurrar com o supino, posso empurrar com uma press, posso empurrar com arremesso de uma bola, posso empurrar com uma flexão de braços que me pega mais afastada, que me pega mais curta. Eu posso puxar com uma puxada, posso puxar com uma remada, enfim. Um exemplo muito objetivo da importância dessa variabilidade. Para além do repertório motor que estamos a permitir que no médio e longo prazo os miúdos adquiram, dou um exemplo muito simples, por exemplo, no exercício da puxada, ok? Ou em qualquer exercício em que vocês puxem, no momento do puxar. Sempre que nós puxamos, há uma flexão do cotovelo, ok? Sempre que é uma remada ou sempre que é uma puxada. Flexão do cotovelo, como sabemos, responsabilidade do músculo bíceps. Uma das formas que nós temos de incutir variabilidade no treino, mantendo o padrão de movimento e mesmo o exercício, é, por exemplo, modificar a pega. E se eu alterar a pega de supinação para pronação, numa remada ou numa puxada, ou de pega mais afastada para pega curta, eu estou a trabalhar, no caso deste exemplo que eu estou a dar, o grupo muscular bíceps em diferentes amplitudes. Porque resultado da sua inserção no osso rádio, quando eu mudo a pega, estou a oscilar a amplitude com que esse músculo está a trabalhar. E isso é um pormenor que se transforma num por maior no longo prazo, quando eu dou esta riqueza e esta panóplia de recursos e esta variabilidade aos jogadores. Portanto, não apenas a lógica do alterar, modificar e permitir a variabilidade dos padrões de movimento, mas dentro de cada padrão termos vários exercícios, dentro de cada exercício termos modificação da posição do corpo, modificação da pega, modificação da amplitude, por exemplo. Há pouco colocavam a questão da força e da flexibilidade e eu dizia que era muito importante o treino em amplitude total. E é, mas a partir do momento em que eu trabalho com atleta, aqui já em idades mais avançadas, em que esta capacidade de produção de força e amplitude já existe, o efeito de transferência para a prática, por exemplo, em ações de sprint ou de corrida, será, na maioria dos casos, será mais significativo quando eu vou transportar essa mesma amplitude para o exercício de força. A maioria das ações de salto são com uma amplitude reduzida da coxa femoral e do joelho. A maioria das ações de corrida, de sprint, são também com amplitudes curtas. Então, o que é que os estudos mostram? Por exemplo, o exercício agachamento ou o exercício hipotração, mas em particular o exercício agachamento, quando realizado com amplitudes mais reduzidas, partindo do pressuposto que o atleta adquiriu todos os pressupostos que vimos há pouco, terá um efeito de transferência mais interessante para essas mesmas ações. Portanto, até aqui, na amplitude do movimento, nós podemos e devemos incutir variabilidade, sabendo de antemão que ela vai depender sempre do contexto e do perfil individual que cada atleta tem. Vamos aqui colocar uma última questão, não vamos ter tempo, conforme disse, e pedimos desde já desculpa, estão os nossos contactos também, se eventualmente quiserem enviar para o Eduardo, naturalmente que estão à vontade. Há aqui uma questão que eu penso que pode ser interessante e pertinente, levantada aqui pelo João Mesquita, se faz sentido no final de uma temporada, após um período competitivo, aplicar algumas semanas de trabalho intenso para promover uma supercompensação nas semanas posteriores, ou se eventualmente a fadiga mental do período competitivo pode prejudicar a intensidade que os atletas poderão aplicar nos planos de treino, comprometendo assim as adaptações pretendidas. Portanto, eu diria que do ponto de vista do treinador, todos, à partida, precisamos daqui de um período de alguma descarga, não é? Certo, embora isso dependa muito do contexto em que o final da época decorreu, porque, por exemplo, olhando para competições que funcionam por play-off, é diferente estar a trabalhar com atletas que não foram aos playoffs ou que ficaram certo. Pela primeira ronda dos playoffs, ou trabalhar com atletas que foram até à final, não é? Portanto, isso irá ter sempre um peso nessa tomada de decisão. Mas eu diria que o bom senso exige que haja um desligar de ficha que não pode ser muito prolongado no tempo, como é lógico, ou seja, aquela ideia de que abdicar completamente das rotinas de treino durante os períodos de transição, já fomos explicando hoje, que é uma ideia que não faz muito sentido, mas naturalmente que os jogadores precisam de ter um tempo para estar com a família, para estar com os amigos, para desligar da rotina de treino, que foi diária ou bidiária durante todo o ano, e portanto isso é de facto importante. E é tão ou mais importante que esses momentos não se prolonguem no tempo. Portanto, aquilo que se sabe é que, sobretudo ao nível do VO2 máximo e da força máxima, que há uma quebra significativa quando ultrapassamos janelas de 10 a 15 dias de inatividade. Portanto,
tendo tudo isto em consideração, apelamos ao bom senso para que se tome a decisão o mais contextualizada possível. Pensarmos naquilo que estávamos a falar há pouco, da importância do histórico de trabalho para trás, dizemos que muitas vezes consideramos um histórico de trabalho acumulado desde o que está para trás, mas com atletas que acabam por fazer períodos de paragem de 2 meses cada época, e que, portanto, o histórico acaba por ser muitas vezes anulado em algumas coisas, acaba por ser anulado. Exatamente. Eu penso que temos que fechar por aqui porque estamos em cima da nossa hora e penso que teremos aqui o encerramento oficial também da parte do Marco, não sei se da Confederação também. Queria-vos Luís, pedir-vos... só se me permite diz, Eduardo. uma nota muito rápida, porque foram Sim. colocadas várias questões sobre o treino de força de crianças e jovens. Certo. Quem sou eu para falar sobre isso quando temos aqui o professor António Vasconcelos Raposo e dizer que foi provavelmente o primeiro contacto que eu tive com essa temática. Foi num livro que o professor publicou já há muitos anos e que eu li com muita atenção e, portanto, que é um privilégio estar aqui com ele hoje e espero que não tenha dito nenhuma asneira. Se eu disse, ele com certeza que me desculpará. Do ponto de vista da nossa parte, do ponto de vista daquilo que é o treino, reforçar aqui a importância do trabalho multidisciplinar e aquilo que deve ser a curiosidade da parte de quem é treinador em procurar de alguma forma munir-se das pessoas à sua volta para conseguir fazer este intercâmbio e conseguir trabalhar com todos estes aportes que acabam por ser decisivos e, portanto, do ponto de vista daquilo que também é a formação dos atletas para o futuro, porque há uma coisa que é fundamental, que é o primeiro grande fator de risco para se ter uma lesão, seja ela qual for, é o facto de já se ter tido essa lesão. E portanto, não há outro, esse é o maior de todos e, portanto, se nós pudermos, enquanto treinadores, também termos em atenção àquilo que fazemos do ponto de vista da monitorização, tentando articular toda esta gente, e temos a responsabilidade também de apaixonar grandes pessoas e pessoas da área, como é o caso do Eduardo aqui, que acaba por estar apaixonado pelo handball, apesar de eu saber que já o tentaram roubar da modalidade do handball. Também nos cabe a cada um dos treinadores tentar aproximar as pessoas da área para não termos autores como o Martin Boucher, como ainda há bocado referiu o Eduardo, que já foi repescado para o futebol e, portanto, está fora, saiu do handball, infelizmente, e, portanto, termos algum bom senso nesta gestão. Agradecer a todos a vossa presença, dizer que é muito bom estarmos a esta hora da noite com 366 pessoas aqui presentes, que é fantástico. As questões que ficaram por responder, mais de 15 questões, mais uma vez pedir-vos desculpa. Marco, passo-te a bola para podermos encerrar a hora, porque o treino começa a hora e termina a hora. Exatamente, Luís. Muito obrigado pela vossa dinâmica muito assertiva, sem atropelos, conseguindo responder a dezenas de questões, dezenas ficaram ainda por responder. Certamente, em breve, iremos ter algumas novidades sobre formações sobre a preparação física já para setembro. Não, antes disso, quero-vos relembrar que no dia 23 teremos a sessão, o webinar sobre a preparação física dos desportos de areia, de praia. Teremos 3 formadores, um de handball de praia, um de voleibol de praia e um do futebol de praia. Ou seja, iremos ter aqui uma mesa redonda onde iremos abordar as particularidades de cada modalidade e também as suas semelhanças. Também gostaria de relembrar que a Confederação irá organizar o Congresso Mundial de Treinadores nos dias 17 a 21 de novembro. As inscrições estão abertas no site do treinadores.pt. Passem por lá, podem consultar e ver toda a informação que já está disponível e qualquer informação que seja necessária podem entrar em contacto via telefone ou via e-mail. Pronto, agradeço mais uma vez ao Eduardo e ao Luís pela vossa disponibilidade e a todos aqui que estiveram presentes, como o Luís disse. Penso que vamos ser cerca de 400 pessoas até quase ao fim. Certamente que foi muito positivo. Um bom fim de semana para todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.